Fala, meu povo, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje eu também trouxe um convidado especial para o nosso segundo episódio do nosso podcast. Nós estamos aqui com o nosso irmão Rodrigo de Azevedo. Pai do Senhor, terra, cumprimento da igreja que é para o Senhor, amém? Amém. 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 Fala, Richard. E aí, Rodrigão, tudo bem? Graças a Deus. Na paz. Fico feliz de você ter aceitado o nosso convite para estar aqui nos prestigiando no nosso podcast, falando um pouquinho da sua história. E nós queremos saber, né? Um pouquinho do seu testemunho, um pouquinho da sua história. Conta aí pra gente. Amém. Resumidamente, meu nome é Rodrigo Gomes de Azevedo, mas eu uso o Rodrigo de Azevedo, que é casal impacto, né? O Rodrigo Gomes de Azevedo é muito grande. É igual eu, Richard Diego. Não tem como. Mas, meu nome é Rodrigo Gomes de Azevedo, tenho 23 anos, eu sou convertido mesmo, aceitei Jesus em 2015, ao desviei em 2017, 18, 19, reconciliei em 2020, mas que eu sou convertido mesmo no Evangelho, mesmo tendo reconciliado em 2020, desde início de 2021, final de 2021. Sim. Você pode contar um pouquinho dessa transição para nós, o seu retorno também? Como foi o seu volta, o seu encontro com Deus de novo? Posso. Em 2015, quando eu aceitei a Cristo, na verdade, fui criado na igreja, né? Eu ia meio que puxado pela minha avó, obrigado. Só que chegou um tempo, quando eu tinha, acho que era 11 para 12 ou 12 para 13, eu falei, eu não quero mais na igreja. Sim. Aí eu já não ia mais, aí eu ficava em casa e tudo mais, e eu comecei mas eu nunca desviei, eu sempre fui criança, 12, 13, 14, sempre gostei de brincar e tudo mais, nunca gostei de mundão, nunca saí, até porque eu tive um alicerce, né? Tive ensinamento. Tive ensinamento, exatamente. Minha mãe também sempre muito no pé, mesmo que ela não era convertida, eu ia com a minha avó, ela sempre no pé, sempre ensinando os valores cristãos mesmo não sendo cristã, e valores de cidadão, né? Como homem, como pessoa. Sim. E quando eu completei 15 anos, eu comecei a fazer o crisma na igreja católica. Sim. E o senhor, ele me tirou de lá desmaiado. Sério? Eu não lembro como eu saí, eu lembro que eu passei muito mal. Aí desmaiou? E desmaiei e saí. Aí eu fiquei assim, eu vou, eu não vou, eu até com a minha prima. Aí eu falei, eu vou, eu não vou, eu não ia, não fui mais. Aí deixou de ir por conta do desmaio? Porque assim, quando Deus ele te chama por uma coisa, não tem como você fugir, né? Jonas tá aí pra nos provar isso. E eu não fui criado pra igreja católica, nada contra meus irmãos católicos, né? Sim. Nada contra, mas eu não fui criado pra aquilo. Entendi. Então o senhor ele falou assim, meu filho, o que você tá fazendo aí? Não foi pra isso que eu te chamei? Vambora, sai daí. Só que eu não tinha discernimento espiritual. Então eu passei muito mal, fui pro hospital, eu tive uma intoxicação alimentar muito forte. E fui pro hospital. Depois eu não quis ir mais, eu não fui mais por curso do Crisma, não fui mais pra igreja católica, nem pra igreja nenhuma. Aí você parou de ir pra igreja todas? Mas isso aí foi coisa rápida, foi uma questão de meses, assim, a minha melhor amiga da minha vida, a Raíssa, ela me chamou pra ir pra igreja, que ela era assembleana, né? Sim. Do pé roxo ali, do reteté mesmo. E eu sempre sabia, sempre estava meio no meio pentecostal, mas eu era criança. Então, você não entendia direito mais ou menos o que significava. Era o lavar lá, como dizem. E eu ali naquele mês, sem saber o que estava acontecendo. Sim. E quando ela me chamou, quando eu me converti mesmo, aceitei a Cristo, né, levantei a mão e tal, como confissão pública e tudo mais, eu olhei assim, ela me chamou para ir num passeio dos jovens da igreja dela, da Assembleia de Deus, que assim, é vizinha da minha casa. Até hoje, minha mãe mora assim, colado, praticamente. Mas esse passeio seria o que? Seria mais ou menos um retiro, alguma coisa do tipo? Não, Encontro com Deus? porque a gente tinha uma orquestra na igreja, e essa orquestra foi chamada para tocar numa Assembleia de Deus, ainda tem a orquestra, Sim. numa cidade vizinha lá, né? Aí ela falou, tem um passeio dos jovens da minha igreja, bora? Eu falei, isso é um monte de crente. Aí um monte de assembleano, ninguém fala comigo, mano. Aí ela, não, vambora. Eu falei, vambora. Ela mandou mensagem pro líder na época, que era o Rafael. Rafael, tem um amigo que quer ir, pode? Aí ele, claro que pode, Raíssa, vambora. Aí eu fui. Eu ainda fui indo com as pulseirinhas de Nossa Senhora no braço. Quando a gente chegou no ponto, ela, Rodrigo, que é isso? Que pulseira que é essa? Que isso? Eu tava com acho que eram umas 3 ou 4, não sei, verde, laranja e roxo. Aí eu olhei assim e falei, como é que tira? E a gente lutando pra tirar aquele negócio que não saía de jeito nenhum. Aí eu peguei, aí conseguimos tirar, entramos no ônibus, e eu completamente tímido. Eu não sabia, eu não falava com ninguém falava comigo. Não, o pessoal comunicava e tudo mais. Sim, cumprimentava, só que não tinha diálogo, não tinha conversa. Não tinha conversa, porque eu não pertencia ao mundo deles ainda, né? Aí tá, a gente foi cantando, voltamos cantando. Mas lá que aconteceu o rebuliço.
Porque a pregação foi sobre as 7 trombetas. Rodrigo com medo. Eu vou aceitar a Cristo aqui, eu não quero ficar, não. E o pastor explicando quando a primeira trombeta tocar. Que não sei o que, eu... Ixi. segura a trombeta. E foi explicando. E eu com aquele medo. Porque eu conhecia a verdade, né? Porque eu fui criado ali, eu sabia que questão de Cristo. Eu participava do grupo Conjunto das Crianças, quando eu era criança, né? Participava do Conjunto das Crianças e tudo mais. Teve a transação, né? Teve o ensinamento. Teve, eu tive tudo desde pequeno. Minha avó sempre, eu gostava de ir. Eu brincava de cultinho. Nossa, que bênção. Eu abri o cultinho, eu dava oportunidade para minhas irmãs e a minha tia. Cantar eu o hino cantava da harpa, harpa, corinho. Corinho. Tristeza, chegou a hora. E a gente não batia a palma. Aí eu abri o culto, eu pregava, eu cantava e aí a gente fez o cultinho. Minha avó ficava boba vendo. Aí... É bom que enchia também ela de alegria também, né? Sim, nossa, era uma adoração meio inocente ali, a gente nem sabia o que estava fazendo. Mas aí o pastor começou a pregar sobre as 7 trombetas. E os louvores, tudo falando sobre a voz de Cristo. E eu, meu Deus do céu, foi eu quero tudo ficar. direcionado e Deus falando no seu coração. Eu confesso que eu aceitei a Cristo naquele dia com medo. Não foi porque o Espírito Santo me... Bora, tô te chamando, não, foi com medo. Tô com medo. Foi por medo. É porque tem poucas pessoas ainda que pregam... Tem pouquíssimas pessoas que pregam realmente ali o arrebatamento, a volta de Cristo. Pessoas que falam, hein, eis que eu estou à porta e bato, eu tô voltando. Verdade. Aquele que tem ouvidos, ouça. Tem muito poucas pessoas que pregam. Nesse dia eles pregaram e muito, até. Aí no Passaram final... até do limite. Não, pelo amor de Deus. Aí no final teve um amigo lá da igreja, que já era da igreja dela, né, já tava com jovens. Ele tocou no meu ombro assim, eu de olho fechado assim, chorando. Aí ele, tu quer aceitar Jesus, mano? Aí eu pensei na minha cabeça, eu tenho escolha. Eu tenho escolha, não tenho escolha. Ah, aceitou. Aí eu fui na frente, levantei a mão, fiz a confissão pública de fé. Aí voltamos, aquela alegria toda, uma alma pra Cristo. E eu não fui à toa, minha amiga feliz e tudo mais. Todo mundo ficou feliz, Isso então. no dia E no o sábado. céu teve festa. Teve que festa. quando uma alma Mesmo se que eu fui converte, com medo, mas teve festa. teve festa no céu. Isso foi no dia 22 de agosto de 2015. No dia 23, de manhãzinho, depois que eu acordei, eu postei uma foto, sem camisa, no Facebook. Sério? A minha amiga, Rodrigo, que foto é essa? Aí não, é só uma foto. Ela, apaga essa foto! O bom que tinha ela pra puxar sua orelha, né? Muito, e muito. Muito. Ela sempre foi assim. Ela sempre foi mais adulta da amizade. A gente tem a mesma idade. Mas ela sempre foi mais adulta da amizade. Ela foi o cabeça, né? Ela sempre é cabeça. Uhum. Ela, apaga essa foto, você agora é crente, não pode... Lembra disso, Raíssa? Espero que você lembre disso, tá? Ela, você agora é crente, você não pode postar uma foto dessa. Aí eu fui e apaguei. Tava até procurando aqui antes de começarmos, mas realmente eu apaguei, que eu não lembrava de ter apagado ou não. Uhum. Aí eu comecei ali. Aí fiquei em 2015, aí eu fui batizado com o Espírito Santo. Antes de ser batizado nas águas, numa festividade dos jovens que teve em novembro de 2015 também. Aí você foi batizado com o Espírito Santo. Foi um rebuliço tremendo na festividade dos jovens. Da igreja que você estava fazendo parte? Na igreja dela, lá, vizinha da minha mãe. Aí você começou a congregar lá, então? Fiquei ali. Comecei a fazer parte da EBD, junto dos jovens, a mocidade, comecei a ficar lá. Uhum. Porque lá é Assembleia Tradicional, então tem mocidade, tem o ciclo de oração, conjunto das crianças, então é tudo, né, bem tradicional. E eu fiquei ali, em 2015, 16, aí final de 2016 aconteceu uma tragédia na minha família. Sério? E 2017 eu desviei, né, aí eu desviei 2017, 18, 19 e tava realmente entregue. Bebia, saía pra festa, não tava nem aí com quem ficava. E só que, não, desviei total. Desanimei total. E isso, eu fui batizado nas águas dia 28 de fevereiro de 2016. Sim. Então eu já desviei, não só conhecendo, mas tendo batismo com o Espírito Santo e batismo nas águas. Então você já desviou sabendo já da verdade. Sabendo completamente da verdade. Sim. Eu desviei realmente na rebeldia. Sabe aquele crente, tipo assim, aquela pessoa que quando desvia não quer saber de crente? Sim. Aquela pessoa que quando desvia o pessoal, quando você vai aparecer pra visitar a igreja? Tinha um amigo meu que a gente sempre ia pra visitar as igrejas quando não tinha culto na nossa, o Emerson. E uma vez ele falou, mano, eu vou pegar meu fusquinho e vou ir te buscar. Eu falei, eu não tô querendo que você venha me buscar. Eu sei o caminho da igreja. Sabe, eu era esse tipo de crente, esse tipo de pessoa. Porque, na verdade, falam que quando você conhece a verdade, é mais difícil de você retornar, né? Porque, igual você falou no caso, você já conhecia o caminho. Eu já sei. Literalmente, não só o caminho do templo, mas o caminho também pra voltar. Mas eu não queria. Eu tava tão afundado, tava tão bom, né, a minha vida ali. Bebia, farreava, dançava, curtia, tá, né, nem aí. E pra mim aquilo ali era maravilhoso, sabe? Só que eu não sabia o quanto que eu tava me autodegradando ali, me destruindo. Sim, em 2018, eu tive um encontro com
com um momento na minha vida que foi a depressão profunda, tentativa de suicídio, automutilação. A minha perna tá aqui toda cortada, cicatrizada, né, na verdade. Cicatrizada por conta Das automutilações, porque juntou muito ansiedade, depressão profunda. Fiz acompanhamento com a psicóloga, com medicamento. Mas chegou um ponto na minha vida que eu senti a vontade de voltar. Isso em 2019. É, porque falam que isso, uma depressão, no caso, ela é uma doença. Mas Jesus Cristo, ele cura qualquer doença. Exatamente, ele é o médico dos médicos. Ele que sabe. E uma coisa que eu falo, só sabe o que se passa na cabeça de um depressivo quem sofreu ou sofre de depressão. Porque não tem como, vamos supor assim, eu nunca sofri, vamos colocar, né, aspas. Nunca sofri de depressão. Não tem como eu julgar, não tem como eu aconselhar uma pessoa que está passando por isso se eu nunca passei. Sim. Então, hoje, eu creio que todo esse testemunho que eu tenho de vida, eu creio que Deus ele estava moldando, estava em todos os detalhes, porque Ele não deixou eu concluir a tentativa de suicídio, Ele não deixou que eu morresse nas minhas saidinhas, não deixou que eu tivesse um coma alcoólico, porque minha mãe morria de medo que eu só bebia vodka, e minha mãe morria de medo, muito preocupada. Então, Deus ele me moldou todo o tempo, me guardou. Na verdade, Ele continuou cuidando de você, né? Exatamente. Porque Ele tinha um propósito que através do seu testemunho ia alcançar muitas vidas também, né? Exatamente. Porque Deus ele tem um propósito para todas as coisas. Né? Até eu desviar, e tudo que eu fiz foi permissão dele. Eu fico impressionado quando eu olho pro meu passado e eu vejo de onde que Deus me tirou. Porque hoje eu sei que tem pessoas que entram em contato comigo pelo Instagram, que falam, que perguntam coisas, e são coisas que eu já vivi. Então eu consigo aconselhar. Eu não consigo mais, eu não tenho vontade mais de ir pra igreja. Eu tô frio, eu tô inconstante. Eu não sou aqui o exemplo de constância, mas eu já sofri coisa pior do que... Hoje eu tô na presença, mas antigamente eu não tava. Então eu consigo dar uma palavra de ânimo pra pessoa se reerguer, fazer uma oração pra pessoa se reerguer. E eu tenho toda essa base, claro, tanto baseado na Bíblia, né, os versículos que eu prego pra pessoa, quanto no meu passado. Sim, porque você teve uma experiência, né, você Uma passou experiência por isso, pessoal, com a experiência você consegue aconselhar, né? Sim. O bom que também essa experiência ela te mudou, porque às vezes não muda as pessoas, né? Não. Mas te mudou e conseguiu te amadurecer pra você conseguir transmitir isso pra outras pessoas. E hoje eu consigo falar com um pouco mais de clareza, consigo sentar e conversar, como eu tô fazendo aqui agora. Sim. Tive depressão, passei por um momento, passei por isso, aquilo outro. O que me levou exatamente à depressão ainda é uma incógnita na minha cabeça. Eu só lembro que eu já tava no estado entregue. Eu não dormia, não comia, fazia minha mãe chorar, preocupada, não tava nem aí, tava... Não tinha vontade de sair de casa? Nenhuma, zero. Eu só ia pra casa de um amigo meu, só, mas também era tipo assim, eu ia por causa da minha mãe. Porque ela via, eu via a tristeza no olhar dela, da forma que eu tava dentro de casa. Eu não comia. Teve uma vez, 6 horas da manhã, eu tava saindo do banheiro e minha mãe tava levantando pra arrumar as coisas pro meu padrasto trabalhar. Sim. A minha mãe virou, uai, meu filho, já acordou tão cedo? Eu falei, mãe, acordei cedo hoje, vim só no banheiro. Eu não tinha dormido. Eu não tinha dormido aquela noite. Eu passei a noite toda em claro. E não é tipo assim, mas passou mexendo no celular, não. Eu não conseguia dormir, então eu pegava o celular e ficava mexendo. E no caso, você tinha insônia? Era uma insônia, era uma perturbação na mente que não deixava eu concentrar para dormir. Era um cansaço que eu não conseguia descansar. Eu só me sentia descansado quando eu tava ou me automutilando, ou me autocompadecendo, pensando nas coisas, chorando. Chorava muito, então ali eu tava descansado. Agora dormir eu não conseguia. Eu já passei até 2 noites sem dormir. E dormia, tirava os cochilinhos durante o dia e à noite eu não dormia. E isso eu via no rosto da minha mãe que tava degradando tanto também quanto a ela. Tanto que quando ela soube que eu tava me automutilando, foi a pior das vezes que eu tenho um corte um pouco mais cicatrizado, que sangrou muito. Foi o mais profundo. Foi né? mais profundo. E foi uma noite, e minha mãe sempre falando, meu filho, você não pode ser assim. Você é um menino forte, sempre foi um menino forte, passou por tanta coisa. E a gente passou por tanta coisa junto, e hoje a gente tá aqui, estabelecido, ciclo. Aí eu falei, mãe, menino forte faz isso. Peguei, levantei a minha bermuda, e a minha perna tava lá toda automutilada, cicatrizada, e o corte novo da noite anterior. Uhum. A minha mãe tava na pia, não sei se ela tava lavando louça ou picando carne, não me lembro. Eu sei que ela debruçou na pia e falou, eu não aguento isso, e começou a chorar muito. Muito, muito, muito. E aquilo ali pra mim foi a gota d'água. Eu falei, eu preciso tomar um posicionamento. Aí você tomou um posicionamento. Eu não tomei um posicionamento. Eu sentia a falta de Deus. Eu sentia a falta da presença. Você sentia o vazio, né? A vontade de voltar, o anseio de voltar pra casa, e né? Depois porque o Espírito, que ela... ele clama, né? Ele clama, não ele adianta. Ele clama voltar pra casa. Quem já pisou no santo dos santos, não existe outro lugar. Sim. Não tem como. E quando a minha mãe, quando eu vi minha mãe naquele estado, eu falei, não tem como. Eu não tô matando só a mim, tô matando minha mãe também. Aí minhas irmãs vieram, choraram, minha irmã caçula, eu não quero perder meu irmão, não quero perder meu irmão. E aquilo me comoveu demais, muito, a ponto de, toda vez que eu contar essa história, me dá um nó na garganta. Foi um dia assim marcante, porque eu tomei um posicionamento, falei, não quero mais isso pra mim. Não quero mais automutilação, não quero mais corte, eu não quero mais choro, não quero mais ficar acordado de madrugada.
E eu comecei a caminhar aos poucos pra igreja. Só que eu tinha um... Aí você recebeu um convite de volta ou alguém te chamou? Alguém te esse amigo puxou? meu, ele ia com a esposa dele. Aham, E a esposa dele, ele é filha de presbíteros. sim. E eles tinham uma igreja. Então ela ia, ele ia, e acaba que eles me chamaram, porque eles também participaram a minha melhor amiga também participou, e muito. Essa sua amiga que te chamava pra igreja? Que me chamou pra igreja, ela acaba de desviou primeiro que eu. Ela desviou também. Até hoje ela tá afastada, né? Mas ela desviou primeiro que eu, mas ela sempre esteve ali. Ela sabe o lugar, ela sempre foi, ela nunca foi uma pessoa de bagunça, né? Uhum. Ela sai, faz coisinha, mas sempre organizada. Hoje em dia ela trabalha muito esforçada desde cedo, ela nunca perdeu a maturidade, o esforço, sempre, nunca se entregou vontade, né? a droga, a bebida, essas coisas, nunca. Ela tava comigo ali, na época da minha depressão, da ansiedade, eu ia pra casa dela, ela era meu refúgio. Uhum. Porque eu queria Deus, mas eu não tinha força pra ir, mas eu tinha força pra ir pra casa dela. E ali a gente brincava, a gente ria, a gente chorava junto, ela me escutava, era horas de conversa ela me escutando, eu WhatsApp, ela me escutava, então assim, eu ia pra casa dela. E esse amigo meu, eu comecei pra igreja com ele, só que eu tinha, cara, eu não sei, não vou colocar, cara, eu não sei se era demônio, sei lá, mas eu tava na igreja, a minha vontade de sair batendo nos outros, sair correndo, uma crise de pânico. Teve uma vez que eu tava com a blusa de frio e eu tava incomodado de estar dentro da igreja. Tava na hora dos louvores. Uhum. Eu enfiei a mão pra dentro da blusa e eu comecei a me arranhar, mas eu não tava sentindo nada. Eu senti coceira e fui coçar. Quando eu percebi, o meu amigo tocou a mão em mim assim, e falou assim: "O que você tá fazendo?" E eu parei, mas depois eu fui olhar, meu braço tava todo arranhado. Eu tava muito incomodado demais de estar ali dentro. Sim, é porque na verdade também, né, igual você falou, você não pode falar que era demônio, mas só que infelizmente você sabe que era um espírito opressor o que te opressor, oprimia e ele não queria te libertar. E eu tava Entendeu? ali Ele não queria te libertar. Então, algo. pode ser até uma luta espiritual que você tava tendo naquele momento, entendeu? E eu não sabia, porque eu tava afastado e não tinha um ensinamento pra entender, o discernimento, né, pra Sim, entender. porque existe, infelizmente, tem pessoas que não acreditam, mas particularmente eu acredito que há uma luta espiritual. Sim. E também passagens bíblicas também mostra isso, que existe uma luta espiritual. Depois que a gente chegou em casa, depois de uns dias, ele falou que ele levantou, na hora que eu tava fazendo isso, ele levantou e falou com o sogro dele: "Fica de olho no Rodrigo." Ele falou comigo, porque eu tava muito incomodado de estar ali dentro. Pra mim, eu tava, sei lá, eu não consigo explicar em palavras a vontade de sair correndo e dali daquele lugar. Só que eu continuei indo, mas não firmei. Mas pelo menos o processo depressivo... Diminuiu, pelo menos? Diminuiu, eu consegui vencer. Eu chorava só pelas crises de ansiedade que me atacavam, mas o processo depressivo... De se cortar, essas se coisas mutilar, nunca mais. nada. Nunca Graças a mais. Deus por isso. E eu fui realmente liberto ali na minha... Eu não firmei, mas eu acho que Deus olhou assim, ele tá lutando tanto. Ele tá vendo, eu tô vendo tanta luta nele, tanta garra, tanta vontade. Porque o meu alicerce foi a minha família. Primeiramente, a minha mãe. Chorar daquele jeito. Ninguém quer ver a mãe chorar. Ninguém gosta. Sim. Quando eu vi minha mãe chorar, eu falei, não, preciso de um posicionamento meu. Minha mãe não pode fazer nada por mim. Minhas irmãs não podem fazer nada por mim. É eu me levantar, me erguer e falar, não. Era você contra você mesmo, na verdade. É eu contra eu mesmo. É eu contra a minha própria mente. É eu contra o meu próprio coração. É eu e eu. E eu tomei esse posicionamento. Daí eu venci para a honra e glória do Senhor. Passou 2019, início de 2020, isso a gente minha mãe mora até hoje, em Cachoeiro, no interior do Espírito Santo. E início de 2020 surgiu a necessidade de arrumar um trabalho. Só que, lá em Cachoeiro, se você não tiver alguém para te colocar dentro da empresa, da firma, dos lugares, você não consegue primeiro emprego. É horrível para primeiro emprego. Vocês sou formado e tal, mas eu preciso de 30 anos de experiência. Exatamente. Eu tenho 30 anos de idade? Exatamente. Eu tinha 20 aninhos de idade. Eu quero 30 de experiência. Pelo amor de Deus, não existe. Faculdade, não tinha ainda. Então, E aí minha mãe falou assim, Rodrigo, em Vitória talvez você consiga. Em Vitória, lá na capital, Espírito Santo. Eu falei, tá. Eu fui, não fiquei com medo, com nada, só falei, eu preciso disso, preciso ocupar a cabeça. Com alguma coisa, né? Porque a criançada ainda atacava. Porque tem um ditado também que fala, né, que mente vazia... É a oficina do diabo. E a minha era muito oficina, né? A minha era muito oficina. Minha vida morada, né? Exatamente, era duplex, oficina embaixo, casa em cima, era impressionante o negócio. Mas aí eu peguei e fui. Só que, antes de eu ir, aconteceu tanta coisa, que eu ia ficar na casa da minha prima minha. A prima da minha mãe, na verdade.
Até hoje eu não sei dela. Não fui. Ela falou assim que não podia me receber mais. A passagem já estava comprada. Nossa. Não podia receber mais. Aquilo outro. Até hoje eu não sei o que aconteceu, Richard. Não sei, não faço ideia. Mas eu tinha um amigo meu que abriu as portas da casa dele pra mim. E falou assim, Rodrigo, você pode ficar na minha casa. Aí o Guilherme, mas eu não sei quanto tempo vai demorar pra arrumar emprego. Aí ele falou assim, você pode... Ah, tá cheio. Ele falou assim, tu pode ficar o tempo que você quiser. O tempo que te for necessário, tu fica. Eu, cara, vambora. Acabou. Eu falei com a minha mãe, Rodrigo, a hora que você chegar, você fala comigo. No caminho você fala comigo. Preocupada Pelo já. amor de Deus. Até hoje ela é assim. Desde aqui de prova que até hoje ela é assim. Ela, a hora que você for, a hora que você chegar, não me deixa. Eu não mando mensagem pra você porque você vai estar ocupado. Mas não me deixa sem notícia. Tanto que eu já nem falei com ela aí. Tem que mandar mensagem pra ela daqui a pouco. Já mandar aí, fica à vontade. Mãe, né? tô bem. Daqui a pouco ela tá ligando. Daqui a pouco ela liga aqui. Manda mensagem pra ela. Mas Tô aí bem, ela... tô no podcast. Exatamente. Tô com crente. Tô com crente, mãe. Não, mas ela até que confia em mim, graças a Deus. Hoje em dia eu tô bem... São 4 anos, né, que eu tô longe dela. Você tá morando sozinho? Que eu moro sozinho. Primeiramente eu fui morar com o Guilherme. Aí eu morei 1 ano com ele. E a casa dele lá, ele falou, a casa é simples, mora eu, minha madrinha, minha mãe, minha irmã, meu tio e minha prima. Parei de meia, tudo mais. Eu falei, não, beleza. Tendo lugar pra mim, tendo um colchão pra dormir no chão, um lençol, um travesseiro. Se nem tiver travesseiro também, não tem problema. Tendo um sofá pra me encostar, tá ótimo. Eu só preciso de um lugar, porque se Vitória era mais fácil, eu precisava de um lugar em Vitória pra conseguir emprego. Ah, entendi. Só... Precisava de um endereço em Vitória. Eu precisava de um endereço lá pra eu ficar, porque, tipo, vamos supor assim, eu ia pra Vitória, espalhava currículo, voltava pra Cachoeiro. São 2h30 de viagem. Nossa. E aí, Rodrigo, preciso de você que tal dia, porque seu currículo vai ser... Aí, como é que eu pago passar de volta, se eu não trabalhava? Minha mãe, a gente ainda não estava tão estruturado. A gente não é rico, mas pelo menos a gente passava por mais necessidade antes. Minha mãe estava em processo de construção da casa onde ela trabalha, onde ela mora hoje. Uhum. Então acaba que ela não... Mãe, tô bem. Sumido, mas vivo. Aí acaba que ela não... Acaba que a gente não tinha dinheiro pra ficar indo e voltando. A passagem não é barata. Sim. Acho que é 50... tudo dá 100 e poucos reais indo e voltando e tudo mais, mas na época era dinheiro pra gente, porque eu ainda não trabalhava, né? Eu ainda não tinha o... Não era influencer. Eu ainda não tinha Não tinha como falar assim, faz arroba aí da passagem aí, gente. Não Patrocina a passagem aqui. Não tinha como ainda, né? O que você acha de Versão Planeta? De me notar aí, a gente faz uma parceria, entendeu? Mas aí eu peguei e falei com a... Aí eu ia e voltava, aí a minha mãe... Aí eu fiquei lá, eu cheguei dia 13 de março de 2020, dia 16, na segunda-feira, quando eu tava todo empolgadão. Não, vamos sair, Vila Velha, procurar emprego. Aí eu, dia 16, lockdown, coronavírus. Verdade. Fecha tudo. Gente mandada embora. E eu naquele desespero eu falei, Jesus, eu vim pra cá, tô longe da minha mãe. Quando que esse negócio de coronavírus vai acabar? E eu ligo o jornal, não sei quantos mil mortos, não sei quantos mil desempregados. E eu falei, misericórdia. O cenário era totalmente contrário. Só que tinha alguém por trás, que não minha mãe, que tava cuidando. Deus. Tava escrevendo tudinho. Eu falei, calma, o cenário é contrário, mas espera. Desanima não. E eu comecei a entregar currículo, ainda entregava, era muita porta na cara, estamos dispensando pessoas, não estamos pegando currículo, tem gente para ser mandada embora, beleza, aceitamos currículo, mas nunca chamou. Quando foi mês 7, início chorando, madrugada sim, madrugada não, de saudade da minha mãe. Porque eu sempre fui muito família, sempre fui ali... Você era muito mais caseiro, você falou que não saía muito e tal. Então, tipo assim, eu sempre muito família, então eu chorava de madrugada sim, madrugada não, de saudade da minha mãe, da Raíssa, das minhas irmãs, da família, enfim. Então mas eu permaneci firme, eu falei, não posso desistir agora. Agora que eu tô aqui, já tô em Vila Velha, já tô morando aqui, então não tem como mais desistir. Aí eu peguei, fiquei firme, fui lá entregando o currículo. Aí eu trabalhei no mercado. Me chamaram no mercado. Tanto que quando me ligaram, a menina, oi, meu nome é Alicia, sou da RH do Rede Show, queria fazer uma entrevista com você, minha pressão caiu todinha. A minha tia olhou assim, a tia do Guilherme, né, que agora é minha tia também, a tia Ana, beijo, Ana, te amo. Ela, menino, que unha roxa é essa? Sua pressão tá baixa, pelo amor de Deus. E eu fiquei tentando desde o mês 3 e consegui lá pro mês 7. Conseguiu ainda. Caramba, eu consegui, cara. Pelo menos era uma entrevista. Era uma vitória sua, a primeira verdade, entrevista, né, que eu fiz lá. Então eu falei, cara, vambora. Cheguei lá, fiz a entrevista. Na semana seguinte, comecei a semana de teste. E eu fiquei lá 2020, 2021, 2022. E tem menos de um mês que eu saí. Crescendo. Conheci pessoas,
Eu brigava muito, porque eu tinha a língua muito solta. E a depressão foi embora. Foi, total. Crise de ansiedade ainda atacava. Esse ano eu tive algumas, mas com gatilhos do passado, Que é gatilhos controlado. de pessoas. É controlado. Não tomo medicamento pra mais nada, mas como eu tô muito mais ocupado, a mente trabalha mais. Então o diabo não tem oficina mais comigo, né? Não tem Foi sobrado liberto, mais. em nome de Jesus. Em nome de Cristo. Agora a oficina de outra pessoa que tá Agora aí. é Jesus, Espírito Santo. É. Deus. Aí o que acontece? E eu trabalhei lá, comecei como não tava no coronavírus ainda, 2020, né? Ainda tava em alta. Aí eu trabalhei na porta, entregando senha e desinfetando a pessoa ali, o amor da pessoa e tudo mais. Legal. Trabalhei ali. Mas aí depois que legalizaram, tipo assim, já normalizaram, saiu vacina, não sei o quê, aí tirou uma máscara. Aí eu comecei a trabalhar como embalador, trabalhei como operador de caixa, mas eu acho que meus quebras eram muito altos. Eu acho não, tenho quase certeza. Aí me jogaram pra embalador, não me dispensaram, mas me mandaram pra embalador. De embalador eu fui pra recepcionista. E início desse ano, depois que eu voltei de férias da casa da minha mãe, eu me fui pra entrar na vaga de fiscal, de frente de loja. Legal. Então ali eu fiquei mês 5, 6, 7, 8, 9, 10, até início de novembro. Final de novembro, na verdade. Mês passado, então. Até agora, mês passado. Foi quando eu conversei pra sair. Aí você fez um acordo com Eu eles fiz lá acordo. e saiu. É. Porque você já tinha voltado pra igreja, tava firme. É porque eu voltei reconciliei em 2020, Sim. né? Dia 18 de outubro de 2020, pela quadrangular. Aí, no caso, te convidaram pra ir em um culto, como é que foi? Conta pra gente aí. Então, eu conheci a menina, Patrícia. Ela trabalhava nesse mercado também como operadora. Uhum. E a gente conversando ali de boas, ela me perguntou, né? Aquele crente que evangeliza o outro, o jovenzinho de 20 anos que acabou de entrar na empresa. Aquele crente ali, ela conversando, mas não era muito, inicialmente não tinha muita simpatia, né? Ela conversando ali, hoje em dia eu amo ela, amo a família dela. Tô até sumido de lá, mas eu amo muito eles. E ela perguntou a minha história ali, o que eu tava fazendo, onde eu morava. Eu fui falando, não, sou de Cachoeiro, você quer desviar. Aí ela, interessante, desviado, né? Conjecturando. Tem uma manhã com Deus. Ninguém pergunta se é desviado ou não, se não tem como. Aí ela, sem ser alguma coisa à toa, né? É crente. Ela é crente, a família dela é bem crente. Eu olhei pra sua cara, eu acho que você é desviado, né? Eu olhei pra sua cara, então uma pontinha de... Você conhece a verdade, conhece, menino? Ser crente não perde o brilho, meu filho. E aí ela me convidou. Tem uma manhã com Deus na minha igreja. E eu queria te convidar pra você ir. Você vai? E eu já estava procurando igreja. Aí, ó, o anseio de voltar era tanto, porque aí... Eu já estava procurando. Reclamava que sabia o caminho, tava com anseio de voltar. Eu já estava procurando, porque quando eu fui pra Eita, eu ainda estava desviado. A igreja pode glorificar por isso? Cadê? eu bebia ainda, né? Mesmo na quarentena, a gente tinha uma casa de uma amiga nossa que a gente ia lá fazer uns bailezinhos clandestinos, a gente bebia em casa mesmo. Dançava ali, e eu ainda não tava... Só que 2 meses antes de eu receber esse convite, da Patrícia, eu senti... Acabou, parou. Só que eu senti de uma maneira, assim, não senti na verdade. O Espírito Santo falou comigo, eu bêbado. Eu tava na casa dessa amiga minha, eu cheguei, fui lavar meu rosto no banheiro, né? Fui no banheiro, tava bebendo muito, fui no banheiro, lavei o rosto, olhei pro espelho, e o espelho falou comigo, o que você tá fazendo aí? Você não se reconheceu, na verdade, né? Eu tava bêbado, tava tudo embaçado. Eu era uma pessoa muito fraca pra bebida. A festa acabou de começar. Deu 2 copos, tô vendo. Aí eu fui no banheiro lavar o rosto e o reflexo falou assim, eu vi o reflexo falando, o que você tá fazendo aí? Esse lugar não é aí, não foi pra isso que eu te chamei. Esse é um lugar errado. E eu... A voz dentro do banheiro e você lá. Não, aquele negócio ali, eu meio tonto assim, meio sem saber o que tava acontecendo. Será que eu tô viajando? Não, eu falei assim, tá, não, eu conheço essa voz. Eu tô bêbado. Eu conheço essa voz. Não, mas na hora eu não reconheci nada não. Vai estudando. Eu falei assim, eu tô bêbado. Eu um espelho, um reflexo falando comigo. Peguei e voltei pra bagunça. Saí do banheiro e voltei pra bagunça. Só que nem que eu cheguei, nem que eu botei o pé pra fora assim, que eu olhei, eu tava com o copo na mão. Eu comecei a dar ânsia de vômito do cheiro da bebida. Eu tava ali ainda na festa, na mesma festa que eu tava do início, começou a me dar uma ânsia de vômito do cheiro do energético, do cheiro do narguilé que eu estava usando ali, do cheiro daquela bagunça. Tava dando uma ânsia muito grande. O ambiente já tava te fazendo mal. Tava mal. Eu terminei a bebida, mas eu continuei na festa, dançando, Deus é lindo, dançando. Né? Já começou a oprimir o próprio ambiente, já começou a te oprimir. Impressionante. E eu não entendi, só falei assim, deve ter bebido demais, né? Não comi direito, não tô alimentado, então tá me dando vontade de vomitar. Eu terminei a bebida que eu tava na minha mão, guardei o copo, comecei a dançar até o final da noite, não bebi mais.
depois, no outro dia, eu tava me desconhecendo. Eu tava sentindo uma vontade enorme de chorar, de vomitar ao mesmo tempo. E eu fui passando os dias, eu não bebia mais, já tinha parado de beber. Eu falei assim, eu preciso caçar Deus. Preciso voltar pra onde... Isso umas 2 semanas depois, porque eu não tava... No início, na semana, logo que antecedeu essa fala do Espírito Santo comigo, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu ainda tava com a cabeça conturbada, né? O que tá acontecendo? O que é isso? O que é aquele reflexo falando comigo? 2 semanas depois, eu falei, acabou pra mim. Preciso caçar uma igreja. Preciso voltar pra casa. Preciso voltar pra casa. Só que eu não sabia, como eu não conhecia nada lá e não era tão pacificado quanto é hoje, né? É a favela de Vila Velha que eu moro. Não pode mais falar favela agora, né? Porque preconceito é comunidade, tá, gente? É comunidade. Vocês me perdoem aí pela xenofobia. Me perdoam pelo preconceito. E eu moro na comunidade de Vila Velha, acaba que eu não saía sozinho. Não podia porque os meninos não me conheciam. Eu era novo lá ainda. E eu comecei a ir, voltar pro trabalho, então acaba que a minha cara ficou um pouco mais conhecida. Sempre uniformizado, que eu não saía sozinho sem uniforme, então sempre uniformizado, né? Com o emblema da empresa, do supermercado. E aí a Patrícia me chamou. Ela olhou assim, tem uma manhã com Deus da minha igreja, e eu queria que você fosse. E eu com aquela ânsia de igreja, meu Deus, louvar, dar glória de novo. Meu Deus, reteté, mano. Antes de fazer o apelo, você tá com as mãos levantadas. Não. Tô voltando pra casa. Não, porque eu saí da... Detalhe, eu saí da assembleia rígida, tradicionalíssima. Mulheres de saia, homens não podiam usar camiseta, era camisa e calça. Tradicionalíssima. Eu fui pra onde? Eu amo a assembleia. Eu fui parar dentro de uma quadrangular. Logo que eu cheguei na porta, a diaconisa que me recebeu assim, ei, Pai do Senhor, esse, aquilo, outro. E eu olhei aquilo e falei, calça, maquiagem. O preconceito, meu Deus. Quê? Meu Deus, não cancela nós não, eu tô. Não, pelo amor de Deus, gente, é só é testemunho. Eu falei, o quê? Calça e maquiagem na igreja. A mulher, Pai do Senhor, tudo bem? Eu não cumprimentei com a Pai do Senhor, porque eu não tinha paz pra dar ainda, né? Então eu fiquei na minha. A paz dela não dá só a paz pra mim. Então, cumprimenta 2 vezes, caiu uma minha, outra eu te devolvo. Aí ela, Pai do Senhor, bom dia, tudo bem? Ela, fica à vontade, tá? Eu falei, vou ficar muito à vontade. Sentei na última cadeira do último fileiro. À vontade. E os meninos lá, os jovens lá cantando, e eu comecei, e Satanás dentro da igreja começou a falar na minha cabeça. Olha lá a pastora, de brinco, um brincão, maquiada de calça na igreja. Olha a diaconisa, a intercessora, de mão levantada com as unhas feitas. Não tinha isso lá, lembra? E eu comecei a comparar. Gente, o que é isso? Onde que eu tô me metendo? Que bagunça é essa? Tudo por conta da religiosidade que estava habitando em mim, né? Não abriram meus olhos. E eu comecei a criticar na minha cabeça. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Onde eu vim parar? Mas o culto foi me envolvendo. O louvor ali, não era o louvor que eu conhecia, até porque eu estava desviado há 3 anos, quase 4. Então eu não conhecia os louvores da época, né? 2020. E 2019, 20. Então eu fiquei ali, beleza, permaneci no mesmo lugar. Aí ela chegou, aquele menino que tá cantando é meu filho e tal. Ela super feliz que eu fui, isso, aquilo, outro. Ai, que bom, beleza. Finalizou o culto, me chamaram pra ir, era um domingo de manhã, me chamaram pra ir domingo à noite. Domingo à noite. E eu com aquele negócio, a minha boca falou sim, mas a cabeça falou, pra quê? Olha esse povo tudo na rebeldia. Gente, juro, eu não entendi, eu não estou zoando doutrina, não estou falando de doutrina, isso aí cada igreja tem a sua. Isso. Só que eu saí de uma igreja tradicional. Então eu me escandalizei por estar ali dentro. Não eu, Rodrigo, mas na minha cabeça estava errado. É porque você, na verdade, não tinha conhecimento, né? Não tinha conhecimento. De cada congregação, cada denominação, ela tem a sua doutrina, entendeu? Tradicional. Sim. Então, pra mim, era errado. Eu era do povo do povo que, estando numa igreja tradicional, falava mal dos batistas. Eu já sou batista. Eu falava mal das pessoas que não tem doutrina de vestimento, tipo só calça e camisa. Aí tava de bermuda na padaria, mas à noite tava no instrumento, tava lá de calça, cantando, louvando. Pra mim era errado. Minha cabeça tava aqui, ó, um ovo. Ah, tá. Não tinha conhecimento ainda. Não tinha conhecimento ainda. Isso eu era novo, entendeu? Então, assim, quando eu entrei na quadrangular, minha cabeça foi fazendo isso aqui, ó. E eu me senti parte daquele povo. Eu falei, gente, é uma igreja que apaga a luz na hora da adoração. É uma igreja que cria um ambiente e que o ambiente te envolve. E eu fui ficando ali, eu fui no domingo, eu fui na quarta, eu fui no outro domingo, porque eu só podia ir nesses intercalados, por causa do trabalho, e eu fui indo.
Quando chegou dia 18 de outubro, todo mundo já sabia quem era eu. E eu ainda não era influenciador. O que eu costumo dizer, assim, né, no caso, eu costumo me pregar em muitas igrejas, igual eu estava conversando vindo pra cá, Brasil para Cristo, todo tipo de igreja eu vou pregar, por quê? Porque eu entendo que o povo, ele é um só. Sim. E a placa de igreja, ela vai ficar lá fora, entendeu? A placa ela vai ficar lá fora, que vai subir ao povo. Por que existe isso? Na minha opinião, na opinião do Richard, porque existe várias denominações, várias doutrinas, entendeu? Tiradas dentro da Bíblia, várias doutrinas, vários usos e costumes. Porque pra mim, doutrina vem da Bíblia. Usos e costumes é que o homem criou as igrejas pra isso, entendeu? Sim. Então isso foi usos e costumes. Por quê? Porque chegar no dia do juízo final, não vai ter desculpa. Ah, não fui naquela igreja porque ela batia palma. Eu não fui naquela igreja porque não batia. Eu não fui naquela porque não podia colocar calça. Não fui naquela porque ela usava saia. Não fui naquela porque eu usava brinco. Não usava naquela porque não podia usar maquiagem. Então, Deus, ele colocou no coração do homem, ele fazer esses usos e costumes. Por quê? Porque esses usos e costumes foi confortando também as pessoas não terem desculpa a achar uma congregação fixa. Mas eu me sinto à vontade quando eu chego na igreja, sinto o lado do homem. Aí tem a congregação cristã do Brasil. Sentar uma mulher de um lado. Então, todos os lugares tem um lugar. Vai ter uma congregação cristã próxima da sua casa, uma congregação de Deus, uma assembleia, porque assembleia significa comunidade, todo mundo junto, que vai tocar no seu coração e você vai sentir à vontade. Não tem desculpa. Então, não fique sem ir para a igreja. Você tem lugar para chegar e se acomodar e Deus vai te receber de braços abertos. Eu tenho certeza que na esquina da tua casa tem aquela igrejinha pequenininha, que tem só um microfone e um pandeiro. Meu filho, essas são as melhores, tá? Não vai questão de, é pequenininha, não tem... Essas são as melhores, tá? Eu julgo. A minha igreja, ela não é uma igreja muito grande, ela é de porte médio, mas todo mundo há de concordar que as igrejinhas pequenas têm mais fogo. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Lugar uma coisa que, por exemplo, assim, é um culto diferente, particularmente pra mim, assim, não tenho 1000 anos como no Evangelho, mas eu tenho 28 anos de idade hoje e eu sou desde berço, entendeu? Sim. Eu sou criado desde berço na Assembleia de Deus no estado do Belém, sou belemita. Porém, os cultos melhores pra mim são as igrejas pequenas e também são, sabe o quê? O culto no lar. Se tiver um culto no lar, me convida lá, porque eu gosto de estar no culto no lar. Geralmente acontece... É bênção. O povo já vai, sei lá, o povo vai esperando nada, acontece tudo. O povo vai esperando nada. E na igreja, nos templos, acontece que o pessoal vai esperando muito e às vezes não acontece nada. Verdade. Porque a pessoa vai com o quê? O mensagem de louvor canta lindo. Aí vai com a intenção, a expectativa no homem. Aí não acontece mesmo. Aí se decepciona porque o irmão errou. Gente, eu sei porque eu já vivi tudo isso. Já fui com expectativa no homem, em mim, já fui com expectativa em mim. E no final da hora que eu desci do púlpito, eu tava pregando, eu tava cantando, eu falei, o que eu fiz? Nada. Aí você acaba mesmo se frustrando. Se frustrando, é a frustração, entendeu? E quando eu comecei, quando chegou no dia 18 de outubro, só pra terminar de concluir, eu falei, chegou por irmã, eu falei, Vivi, como é que faz pra reconciliar aqui? Aí ela, eu quero, não, vem cá. Começou, agora! Me agarrou pelo braço, me puxou. Aqui é igual todo lugar, só levantar a mão e lá na frente. Ele quer reconciliar. E ali o pastor orou por mim, e foi uma festa, porque eu falei, cara, eu tô de volta. Aí eu peguei, meu salário caiu depois, no início do mês, no próximo mês, comprei minha Bíblia, primeira Bíblia. A primeira Bíblia não, que eu comprei, na verdade, né? Porque quando eu converti lá em 2015, eu ganhei uma Bíblia selada, que é a minha Bíblia favorita, que ela tá toda marcada. Do meu líder de jovens. De jovens, a gente ganhou um presente com a Bíblia. Eu ia com a Bíblia da minha mãe, assim, pequenininha, a letra minúscula. Então, assim, era bem pequenininha. Ele chegou pra mim com a Bíblia embaladinha. Ela tá lá, eu até trouxe ela aqui pra São Paulo. Uhum. Ela tá lá, toda riscada. Eu amo riscar ela, cheia de post-it, cheia de marca-texto. A minha Bíblia de estudo, minha Bíblia de estudo, tá lá, a data do meu batismo, tudo bonitinho. Ela é a primeira. Então, depois que... novembro. Em novembro eu comprei minha Bíblia. E, assim, comecei. Só que eu não me converti de novo. Eu reconciliei na presença, estava caminhando. Eu não entendia direito o evangelho. Eu sabia que eu tinha que pregar, mas não sabia como. Eu tava começando a engatear de novo, vamos colocar assim, né? Então eu comecei aí, eu gravava vídeos no TikTok ainda, mas era um vídeo assim, uma dublagem aqui, uma coisa ali, nada muito focado, né? Mas aí em 2021, quando eu percebi, eu falei, cara, o que eu tô fazendo pra Deus? Eu tenho que ter um conhecimento, né? Eu já tava morando sozinho em 2021. Tava morando sozinho? Já tava com a minha casa, eu sozinho. Eu falei, o que eu tô fazendo pra Deus? Eu tive um encontro com Deus dentro da minha casa, eu falei, pai, eu preciso dar um jeito. E eu consagro hoje as minhas redes sociais ao Senhor.
Hoje, tudo que eu fizer é pra honra e glória do teu nome. Se é vídeo de comédia, eu vou procurar saber, trazer a palavra. Porque eu sempre fui uma pessoa alto astral. Trazer uma mensagem subliminar através do seu vídeo. Através da palavra, Através da palavra. através do vídeo engraçado. Eu sempre fui uma pessoa muito alto astral. E eu falei que eu preciso levar isso pra trazer o evangelho para isso e transformar isso e devolver pro público, né? Pegar o evangelho, jogar o meu jeito de pregar e sem distorcer o verdadeiro evangelho e jogar pro público. Lugar aí, Thomas. E, com certeza. Só que aí, como eu falo muito, aí se eu falar muito, eu vou cuspir batata. Então eu peguei, eu falei, pai, hoje eu consagro minhas redes sociais ao Senhor. Todo vídeo, todo story, se fizer live, não é pra me apresentar, eu vou apresentar a tua palavra. É bom isso, colocar Deus em primeiro lugar, né? E eu comecei a fazer vídeo cômico, de vídeo pentecostal. E na época, eu tava na quadrangular, eu tinha um cabelão, cacheadão, grandão. Uhum. E meu cabelo chamava mais atenção do que a palavra. Então eu falei assim, vou usar isso aqui. Vou usar isso aqui. Então eu fazia vídeo, eu prendia ele assim, ele balançava assim, o pessoal chamava, cabelo bonito. Aí o vídeo alcançava 500 milhões. 500 milhões não, pegou glória, eu recebo 500 mil. Eu recebo também, Deus, essa daqui já. Em nome de Jesus. Profetiza aí. Profetiza aí que a gente tá crente. Aí o vídeo alcançava 500 mil, aí 200 mil. E eu pequenininho, eu tinha 3 mil seguidores no TikTok, no Instagram tava com 4 mil ainda. E eu comecei bem pequenininho ali, vou falando. Quando aconteceu, cara, é isso. Eu vou trazer humor. Aí eu pegava a dublagem e jogava um POV lá, uma linguagem que a gente usa, POV, Point of View, meu ponto de vista. Nossa, né? legal. Usando com aquele texto, com aquela dublagem. Mas eu trazia pro meio cristão. E eu falei, cara, porque eu vou começar a criar algumas coisas aqui. Você começou a criar o seu próprio conteúdo, então, no caso, né? Eu tentei. Só que não viralizar não dava certo. Eu falei, Deus, não é assim. Então eu vou nessa mesmo de pegar áudio já gravado, eu vou gravar. Mas aí eu trazia meu próprio entendimento, minha própria texto, minha própria coisa. Às vezes copiava de um e outro aqui, porque na internet tem muito disso. Tudo nada se cria, tudo se copia. Exatamente. E não dá IB, tá? Às vezes a gente não dá IB não, que a gente esquece. Mas tudo bem. IB é o arroba, mas IB é nos Reels e vídeos. A gente pegava, aí eu peguei e comecei a pregar. Comecei a falar, abria live e pregando, e o pessoal lá gostava. E meus pastores da quadrangular, povo da quadrangular, amei esse vídeo. E eu, cara, vou começar. E eu aí também, isso que a pergunta que eu ia te fazer era essa. O que te motivou a você ser influencer, no caso, né? Você começar a influenciar outras pessoas através de seus vídeos com mensagens de Cristo. Inicialmente foi a necessidade de pregar. Porque no final de 2021, eu já estava realmente me convertendo. Sim. Mesmo estando na igreja desde 2020, meados de 2020, comecei a me converter certo ali, a fazer devocional, a buscar mais, a orar mais, a ler mais a Bíblia, a estudar mais, a frequentar mais a igreja com a gana de aprender final de 2021. Foi quando eu comecei a trabalhar com a internet. Aí você começou. Eu comecei a trabalhar assim, né? A postar os vídeos. Você sentiu desejo no coração de transmitir a palavra de Deus de alguma maneira. E a maneira que você encontrou foi essa. E eu falei, Deus, eu vou fazer da internet meu campo missionário. Eu vou começar. E eu comecei apostando vídeo, fazia live, o pessoal entrava na live, o pessoal me acompanhava. E o povo da igreja tudo ali e tal. Nossa, que legal esse vídeo. Nossa, eu morri de rir. Nossa, é muito bom o que você faz. E eu comecei ali. E foi dando muito certo. Teve um vídeo que eu postei, não me lembro qual vídeo meu, mas teve quando eu converti minhas redes sociais, eu entreguei realmente para Deus. Falei, Deus, meu Instagram, meu TikTok é teu. Todo vídeo que eu fizer é pra glorificação do seu nome. Tudo que eu fizer é pra glorificação do seu nome. Eu não quero hype pra mim. Eu não quero destaque pra mim. Rodrigo que fez, mas glória a Deus. Até hoje, pessoal, amo seus vídeos, amém. É pra glorificação do nome de Cristo. Até hoje, literalmente hoje, o menino falou, eu falei isso. Não, eu acho legal isso, porque no caso, se não fosse pra glorificação de Deus, você não estaria aqui hoje, né? Não tava acontecendo nada. Não, você não estaria aqui hoje. Exatamente. Você não tinha aceitado o meu convite, né? Porque, infelizmente, as pessoas que são grandes hoje em dia, vocês convidam ela nem te responde, né? Responde. Então, pra você ver que vocês são diferentes, né? O diferencial hoje, as pessoas têm que entender isso. É pra pregar. Marcos 16:15, ide pelo mundo e pregar o evangelho de toda criatura. E não existe uma competição, na verdade, né? Não existe isso. É igual, eu tô... O Davidson, que participou do episódio passado, né? Eu brinco com ele e falo assim, nossa, seu hype é melhor que o meu, vou pegar seu hype e tudo mais. Seus stories batem mais que o meu. Eu falo isso com ele, cara, não existe competição. O público dele, mesmo sendo pro público cristão, ele alcança umas pessoas, eu alcanço outras. Eu pego esse versículo de Marcos 16:15 e eu trago ele pra minha vida.
ide pelo mundo pregar o evangelho. Pelo mundo não significa que eu tenho que ir para a África. É necessário? É. Mas o meu mundo, ele é diferente do teu. Eu conheço pessoas que você não conhece. Eu vou em lugares que você não vai. Então, o meu mundo é ali onde eu tô. É a minha família, é a minha empresa, é a minha escola. Seu Então, ambiente. é o meu ambiente. O meu mundo é esse aqui. O seu mundo é outro, o mundo do Davidson é outro. E a gente vai, cada um pregando no seu próprio mundo, para sua própria família, para seus próprios amigos. Então, quando eu entendi que não é necessariamente eu ter que ir para a Indonésia, amém, para os missionários que vão. É um trabalho incrível. Mas eu não preciso focar só nisso. Eu tenho aqui meu mundo aqui dentro. Eu tenho meu Instagram, que é meu mundo. Eu tenho meu TikTok, que é meu mundo. Por que não fazer desse aqui o meu campo missionário? Né? Então, quando surgiu essa necessidade de eu pregar, porque eu falei, Deus, eu quero pregar. O senhor sabe na palavra? Não, mas um dia eu chegarei lá, estudando. Mas eu sei fazer humor. Eu sei jogar um versículo, eu sei jogar um povo, eu sei. E eu alcancei muitas vidas. Alcancei muito, para honra e glória do Senhor, eu alcancei muitas vidas. E foi do nada um vídeo meu, no Instagram, eu fui dormir numa noite, já tava com quase 8 mil. Acordei no outro dia, tava com 12 mil seguidores. Numa noite eu ganhei 4 mil seguidores, assim, puf! De uma noite pro dia. Eu, que é isso? Eu recebo, Deus. Aí foi 12 mil, eu continuei, vou postar nesse hype, vou pegar esse hype meu aqui e vambora. 12 mil, 16 mil, 18 mil, 30 mil. E eu falei, que é isso? E eu surtando, eu falei, Deus... E cada 1.000 seguidores eu postava nos stories com uma felicidade enorme, porque... Cara, você alcançar... Na verdade, são as pequenas conquistas que você vai comemorando. Né? Exatamente, eu comemorava muito. Hoje em dia eu não comemoro tanto assim, cada mil, por falta de tempo. Aquela época eu ficava muito, meu Deus, isso aqui... Hoje, mas eu sou muito grato ao Senhor por isso. Sim. Porque são vidas que necessariamente precisam de Deus, às vezes não sabem encontrar, mas está agarrado no celular. São vidas que eu posso alcançar sem ter dinheiro. Porque eu não tenho dinheiro para ir para Manaus. Eu não tenho dinheiro para ir para outro lado do mundo quando os vídeos alcançam. Eu não tenho dinheiro para ir para Portugal. Mas um vídeo chega lá. Então, assim, usar essa ferramenta poderosa que é a internet com sabedoria, para o bem, sabe? Porque muita gente usa a internet para coisas muito ruins. Pro mal, né? Pro mal. Às vezes é um vídeo pra que mídia, posta, na verdade, só, né? uma mídia errada que posta, uma pesquisa errada que faz. Então, eu falei, não, eu vou pegar esse povo aí, essa juventude aí. Apesar que nem é juventude, eu tava olhando meus insights, a maioria do meu público é de 30, 40 anos pra cima. Eu fiquei impressionado com isso. Falei, amém, né? Tô cansando a velha guarda. Mas e o povo... Uma geração à frente, então, pessoal. Uma geração à frente, tá ótimo. E é o povo que não sabe mexer, né? Agora eu penso jovens. E quando eu falei, Deus, eu preciso pregar. E eu comecei a pregar na internet e foi. Aí aconteceu um problema na igreja quadrangular, eu troquei de igreja. E eu tô na igreja Batista hoje. Batista. Onde eu sou muito feliz. E é próximo da sua casa ali também ou não? Próximo do mesmo bairro. Mesmo bairro? Próximo da minha casa. E eu comecei ali, dia 8 de maio do ano passado, eu fui apresentado como membro. E tô lá até hoje. Esse ano eu trabalhei com liderança dos jovens. Sim. Só que eu não consegui trabalhar da maneira com excelência por conta do meu trabalho. Porque esse é até um outro assunto. O Senhor, ele bradou para mim, para eu sair do meu trabalho. Não simplesmente quis sair. O Senhor, ele usou... Na verdade, ele te chamou, então, para viver da obra dele, então. Realmente, porque é um desejo muito forte do meu coração. Viver da obra. Não sei como, mas é um desejo muito forte. Quando o Senhor, quando eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu sei que eu tenho que ir, mas não sei como. E aí era uma noite chorando, às vezes com crise de ansiedade atacada, porque eu queria sair, mas eu não sabia como que eu saía do emprego. E o Senhor, teve uma certa vez... que o Senhor, ele usou uma pessoa da Umbanda para falar comigo. Sério? E ele me chamou, era um amigo meu, ele me chamou, ele falou assim, Rodrigo, eu não sei se você acredita, porque a gente é de religião diferente, não sei, mas lá na casa, pra gente a igreja, eles chamam de casa. Uhum. Eu tive acho que é visagem que eles falam, uma visão, vamos colocar assim, você tava num labirinto. E esse labirinto, ele tava enchendo de água e você não sabia por onde sair. E você ia morrer. Eu não sei se é você, se é uma pessoa próxima a você. Eu falei, amém, Wesley. Obrigado por passar isso. Eu creio que vai ser de proveito. E na hora que ele tava falando, eu tava passando um monte de coisa na minha cabeça. Gente, o que é esse labirinto? O que é isso? Sou eu? E eu passei quarta, eu passei quinta, eu passei sexta-feira orando. Na sexta-feira de manhã, David está aqui de prova que não me deixe mentir. Eu mandei tanto áudio chorando pro David. Mas foi tanto áudio chorando. Eu chorei tanto. Eu chorei a manhã inteira. Chorei umas 2 horas. Antes de abrir uma live. Eu chorei tanto. Porque Deus me revelou que quem estava no labirinto realmente era eu.
o labirinto era onde eu trabalhava. Eu não tinha problemas lá dentro, mas era um labirinto que eu estava preso. A água eram meus afazeres, minhas funções lá dentro. Eu fazia com excelência, mas era ali. E o que ia morrer não era eu, mas sim meu ministério. Deus, ele me deu essas três interpretações. Na verdade, a morte não era carnal, era morte espiritual. E quando Deus, ele me revelou isso, e eu, caramba, e foi durante um devocional que eu fazia lives devocionais, às 10 horas da manhã, e neste dia, o tema da live era o Deus que eu consolo. E eu ali sem entender, fui fazendo devocional. Consolar você mesmo ainda. Exatamente. Eu até então não tinha entendido, mas aí o Senhor, ele me veio, puf, com a revelação do sonho, da visagem do menino. E eu chorei tanto, chorei durante umas 2 horas. Nossa, eu chorei demais naquele dia, naquela manhã. Eu abri a live, aí o Deus até entrou na live e falou assim, eita, como confundir inimigo. Porque eu abri a live lá assim, alto astral, só que antes da live abrir... Já tinha chorado com Deus. Nossa, eu tava chorando tanto. Já tinha se afogado nas águas com o cara falando lá. Só Deus sabe o tanto de choro. Deus e Davis, né? Eu mandei tanto ódio pra ele. Eu falei, cara, é impressionante. E eu fiquei nessa ainda de como que eu vou chegar no RH e pedir pra sair. E eu comecei a sofrer lá dentro. Porque você não sabia a maneira que você queria você chegar pra conversar, né? Como que faz? Meu primeiro emprego, a porta foi aberta num cenário onde ninguém tava nada. Pandemia. Coronavírus, lá em cima, o povo morrendo, sendo mandado embora, e eu fui sendo contratado. Ele é o contrário, todo mundo morrendo, sendo mandado embora. Um cenário impressionantemente de confuso. Impressionante. Uma pessoa sem experiência nenhuma, trabalho com público. Sem currículo nenhum. Sem currículo nenhum, só tinha alguns cursos lá que nem valia muita coisa também, nem pesou muita coisa pra vaga, e eu, como que eu saio? Porque as pessoas, é uma empresa, não, porque ainda tá de pé, graças a Deus. É uma empresa que abriu as portas pra mim no momento em que eu precisava. E num cenário caótico. E eu falei, como que eu saio? 3 anos aqui dentro, como é que eu saio? Eu só cresci ali dentro, graças a Deus. Eu tive oportunidade de crescimento. Todo mundo, você chega, sabe quem é o Rodrigo lá dentro. Sim. Sabe? Porque eu fazia, onde eu tava, fazia com excelência. Brigava com o povo, eu brigava muito. Trabalhar com o público é muito difícil. Não, mas é normal. É normal. Eu também trabalhei 10 anos com o público, eu sei como é que é. Eu brigava com funcionário, brigava com o público. Às vezes, enfim, chorava muito. E quando Deus, ele me deu essa revelação, eu falei, pai, eu não quero que isso aconteça. Porque eu já estava com a liderança dos jovens desde janeiro. E você achou que o seu ministério veio em primeiro lugar. Sim, eu falei, Deus, se o Senhor está falando que vai morrer, o Senhor está me pedindo um gesto de fé muito grande. E eu fiquei com aquilo, é um ato de fé. E aí eu comecei a ver, tudo que deitava para dormir, né? Uhum. Fui rolando o explorar do Instagram e tudo mais. Aí veio aquela pastora Raquel Lima, missionária, pastora, não sei, Raquel Lima, e começou a falar. E ela falou que fé é atitude. Não é... Eu falei, ai, que é Meu isso? Deus do céu. Eu peguei e mandei logo pro Davis. Eu falei, Davis, olha isso aqui. Agora tá todo vídeo falava de fé. Todo vídeo falava de atitude. Todo vídeo falava, meu Deus do céu, o que parece que até você não tinha entendido, mas até o algoritmo entendeu. O algoritmo do Instagram tava sabendo o que tava acontecendo. Tava dando lugar pra Deus e eu não. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu faço? E eu chorava muito no trabalho. Porque eu tava infeliz, não pelo trabalho, mas porque eu não sabia como que eu ia sair, eu sabia que eu precisava. E eu sou uma pessoa, Richard, eu não sei se eu sou medroso ou se eu tenho pouca fé. Se eu sou muito pé no chão, ou se eu sou Pedro, homem de pouca fé. Porque eu pegava, eu falava assim, Deus, eu vou sair de um lugar onde eu tenho meu salário todos os meses, onde eu tenho meu salário fixo, para um cenário na minha vida que eu vou depender do Senhor. E eu fui bem ali com Deus. Eu coloquei... A gente não pode fazer isso, mas eu fiz prova com ele e coloquei na parede. Falei, olha, se o senhor tá pedindo uma atitude de fé, o senhor não vai me desamparar, não. O senhor pediu pra eu sair, eu tô saindo. Aí eu cheguei lá em cima. Conversou. Conversei. No caso, fui chamado pra ser chamado a atenção, né? Porque eu tinha faltado um dia antes. E no dia seguinte, fui chamado lá em cima e eu senti a oportunidade. Eu tremendo igual vara verde. Uhum. Eu falava, Alice, assim, ela... É impressionante como vocês acham que eu sou um carrasco. Vocês têm medo de falar as coisas. Rodrigo, tem 2 semanas que eu tô percebendo você. Eu convivo com você 3 anos. Eu percebi que você não tá bem. E não é nada aqui dentro. Não é a escala que a gente te deu, nada. Eu percebi isso. Você tem que falar comigo o que tá acontecendo. E eu ali tremendo, suando. Aí ela começou a conversar, eu comecei a me acalmar. Eu fui explicando pra ela. Porque, assim, o problema não era lá dentro. Mas eram as oportunidades que eu tava perdendo aqui fora. Eu não podia... Eu recusava agendas. Porque como o meu Instagram agora, para honra e glória do Senhor, está crescendo,
o pessoal me via. Aí chamava pra cantar. Viu como ele é modesto, Davis? Ele tá aqui do lado, tá? O Davis tá aqui do lado. Não, graças Ele a foi Deus. modesto. Tá crescendo. O meu tá crescendo, cara. Não, Então o meu tá engatinhando, o meu- vai. o Se o seu dele tá- tá crescendo com 100 e poucos mil, o meu tá engatinhando. O meu vai, tá bom, em tá. desenvolvimento com 180 mil. Mas, mas o meu tá em desenvolvimento. Então Tá o bom. povo me chamava pra pregar, o povo me chamava pra cantar. E eu tinha que negar a agenda, porque eu tava lá dentro. Eu priorizava, porque falei, Deus, eu tava priorizando aqui, porque o Senhor fala que o nosso falar tem que ser um falar sim, sim, não, não. Se inicialmente eu falei sim aqui, eu tô baseado no CLT, na empresa, no contrato, eu disse sim pra empresa, eu tô valorizando aqui, que a gente tem que ser homem de palavra. Cristão tem que ter palavra. Então eu dei minha palavra pra empresa quando eu entrei, de que eu estaria. Então não tem como eu sair daqui simplesmente para pregar. Então o que está acontecendo? Como é que o senhor vai me ajudar aqui a conciliar? Essas as minhas orações com Deus nos últimos dias, antes de eu sair. E depois que ela falou, tal dia a gente assina seu aviso, a gente faz um acordo. Eu desci, eu não consegui esconder a felicidade. Não porque eu estava saindo, mas é porque eu estava fazendo algo que Deus tinha me pedido há umas semanas atrás. E eu peguei, fiquei muito feliz. E quando quando estava chegando perto ali... Deu entrada no seguro, né? Porque, né? Exatamente. É. Não, ainda não. Vou dar entrada no seguro agora, essa semana. Essa semana você vai entrar no Que eu seguro. vou lá É acertar bom. as contas. E eu peguei e falei, Deus, é isso. Tô saindo. Agora eu tô por sua conta. Aí ficou por conta de Deus. Agora eu tô por sua conta, Deus. E tem projeto novo vindo em 2024. Coisas que vai me ajudar muito, tanto ministerial quanto como influencer. Desde a gente tem uma expedição para ir missionária lá no Piauí. Nós somos convidados, principalmente convidados, que fomos até isentos da inscrição. Algo assim, pra gente assim, como a gente vai, a gente não sabe. A gente tá orando a Deus também. Pra ver como é que vai acontecer o transporte. Porque, cara, é uma obra, é um lugar que precisa de Jesus. Pessoas que precisam ouvir de Jesus. Precisam sentir que ainda tem pessoas que se importam, sabe? Jesus ainda pessoas para pregar, para falar. Sim. E meu coração se alegra ouvir você falar isso. Você e o Davis falar isso, porque são jovens que estão vindo depois de mim, né? Que eu tô batendo quase 30. E eu vejo que vocês têm um desejo de ter essa obra missionária, né? Sim, Vocês têm um desejo no muito. coração de fazer a obra missionária. E eu falei com Deus, porque o meu ministério, eu tô conversando com Deus ainda em negociação aqui, Aham. pra ele esclarecer pra mim, neon, assim. Neon, porque por gentileza eu sou lerdo, Deus. Aham. Eu sou muito lerdo. Mas em neon, porque eu canto, mas eu também prego. Mas eu também danço. Aí eu também faço teatro. Aí onde Deus quer me usar, eu tô. Só que eu quero que Deus estabeleça um ministério na minha vida. Sim, Eu brinco entendi. com o Davis, que eu falo assim, a gente vai cumprir a agenda junto, tá? Tu vai cantar, tu vai pregar, eu vou cantar. Porque ele já falou, meu ministério é pregar, beleza. Então, na igreja que tu for pregar, tu me chama pra cantar. É bênção. Pra poder, engateando, eu começar meu ministério. Porque se é pra viver da obra, eu não vou ter medo. Eu não quero, eu me sinto, é pra Deus me direcionar naquilo. Na verdade, se for ver da obra, você não pode dizer não mais, né? Não posso dizer não. Porque aí, no caso, você vai ter que deixar Deus te guiar. Exatamente. Aonde Ele quiser te levar, você vai ter que ir acompanhar. Você vai ter só que ir. Vai ter que fazer igual o Pedro. O vento pode estar soprando, as águas podem estar balançando, mas se o mestre te chamar, você vai ter que descer do barco. e Não, caminhar. aí eu só não posso fazer igual o Pedro, que Pedro afundou, né? Mas aí porque ele parou de olhar pro mestre. É verdade. Você tem que continuar. Eu tenho que continuar. Olhar no mestre, no olho no mestre e continuar caminhando. E fazer dele realmente um alvo, fazer dele, porque é um gesto assim. Rodrigo, o que você tem pra 2024? Eu não faço ideia. Eu quero que Deus tem pra mim. Se é pra eu sair da minha cidade, se é pra eu sair do meu estado, eu ainda tô em oração com o Senhor pra Ele me esclarecer. E agora que eu não estou mais agarrado ao CLT, Daqui a pouco ele vem pra São Paulo. Vem morar aqui em São Paulo. Deus é a resposta, porque eu tô orando, entendeu? Mas eu vou ter mais oportunidade de trabalhar com os jovens, né? O pastor me entregou, falou que quer que eu fique com os jovens. Se não for, ele conversando comigo, ele falou que agora que eu vou ter mais tempo para investir no meu ministério. Ele me deu uma Bíblia incrível, linda, grossa, assim, de estudo, maravilhosa. Tava muito atrás daquela Bíblia caríssima para comprar. Obrigado, pastor. Pastor Paulo, muito obrigado, viu? E ele já falou, quero que você compra tal Bíblia. O dinheiro que você vai pegar da empresa, que a empresa vai te dar, você compra a Bíblia, você investe no seu conhecimento bíblico. Sim. Porque ele fala que eu sou um diamante, palavras do meu pastor, você é um diamante bruto que ainda está sendo lapidado. E aos poucos tá fluindo. O interessante também, no caso, seria fazer um curso de teologia também seria bom. Sim, um seminário, alguma Um coisa. básico, pelo menos, de teologia Sim. seria ótimo. Porque ele fala assim, Rodrigo, você tem palavra, mas tem hora que você se perde. Aí eu falei, então tá bom. Mas meu pastor ele tem me ajudado bastante. E eu só não vim pra São Paulo ainda porque ele não me deu a benção. Ele falou, não, calma.
vamos engateando aqui um pouco de cada vamos vez. primeiro te ensinar. Então, É bom que você tem um pastor que ele te pega pela mão e tá te ajudando, Ao né? mesmo tempo que ele me coloca lá em cima, ele me traz pra baixo quando precisa. Tanto que quando ele vai falar de mim, nosso influenciadorzinho, isso aqui, e eu faço umas graças, aí ele vai com... Toca o balão do ego. Ele vem brincando comigo. Ele é um pastor, ele e o pastor Márcio, o povo da minha igreja, eles gostam muito. Eu não consigo chegar na igreja e não falar com ninguém. E não falar com as pessoas, eu preciso falar com todo mundo. Porque é um ambiente que eu me sinto muito bem lá, eu não tenho Se problema. sente amado, então, no lugar onde você está, né? Sim, eu me sinto em casa. E os meus pastores, eles me ajudam de uma maneira impressionante. Tem o pastor Paulo, que ele é mais batista, mais tradicional ali. Ele traz uma essência, uma pregação que pega mesmo, mas que te segura. Assim, é mais lentinho, mas te segura. E tem o pastor Márcio, que já é pentecostal ali, já traz... E eu tô nessa que a massa. água cumprimenta, né? Exatamente. É um cumprimentando o outro e eu ali no meio daqueles dois, pegando a palavra, a essência, o descascar da palavra do pastor Paulo naquela calmaria do Batista, com o pastor Márcio trazendo a pedrada do pentecostal e pula e fala e traz o movimento. Isso pra mim é lindo. Então ali os meus pastores têm me ajudado bastante e eu creio que 2024 Deus tem preparado algo lá em cima pra mim, porque se ele pedir um gesto de fé desse tamanho pra uma pessoa que é muito pé no chão ou medrosa igual eu falo mesmo, Deus, cuida. Eu já entreguei pro Senhor, já tá nas suas mãos. Cuida do meu futuro, cuida do meu 2024, porque meu 2023 já passou, eu já perdi tantas oportunidades. Tanta coisa. E eu não quero perder 2024. Eu quero que o Senhor, brada, se eu pra pregar na rua, que o Senhor me queime no meu coração e me ensine. E põe na praça pra pregar. Se for pra pregar na praça, queime no meu coração e me ensine. Se for pra eu sair do meu estado pra pregar em outro, queime no meu coração e me ensine. Me ensine a confiar, me ensine a ter base, me ensine o verdadeiro evangelho, me ajude a viver de fato o verdadeiro evangelho. Porque mesmo as pessoas quando pregam, às vezes elas falham um pouco porque nós somos seres humanos. Nós temos a nossa natureza caída. Mas então a minha oração tem sido, Deus, me ensine, me ajude e cuide. Porque eu já fiz o meu gesto de fé, agora é com o Senhor. Você pediu tudo de fé, beleza, agora é com o Senhor. Aí se for pra eu vir pra São Paulo, se for pro Rio de Janeiro, se for pra eu morar no Piauí igual eu vou, Deus tá falando. Tá indo. Tô aqui, ó, tô à dispensação do Senhor. E você já chegou ao ponto de sofrer algum bullying na escola ou algo do tipo ou não? Por conta do evangelho? Ou por outro motivo? Não, sim. Muito. Porque geralmente o que os jovens falam, eu sofro bullying, eu tenho apelido, igual meu apelido no caso era Pastorzinho, né? Ou Pastorzinho. Eles sempre me chamavam assim, né? Muito. E sempre sofri bastante também, não muito bullying, mas eu sofri alguns poucos, né? Eu desde a segunda série, eu era o bullying da classe. Às vezes de alguns alunos de outras séries. Segunda, terceira, quarta. E eu não por ser crente. Só por ser quem eu era. Quieto, nerd. Puxar saco dos professores, como dizem. Os professores sempre tudo era Rodrigo faz, Rodrigo. E era só porque eu não sabia me defender. No dizer de hoje, boca aberta. Aí o pessoal não tava. Era segunda série, terceira, quarta, quinta, sexta. Na oitava deu uma diminuída boa. Na oitava. No primeiro. Aí quando eu me converti, eu e a Raíssa passamos por um problema na escola. Que eu lembro. Nós estávamos na escola e tinha um grupinho de pessoas lá do fundo que estavam fazendo zombaria do Espírito Santo. Isso incomodou a gente. A gente não era os mais crentes da igreja. Mas, cara, a gente carregava uma essência. Mesmo que nós falhávamos, às vezes, dentro da nossa própria classe, né, de entrar em assuntos que não era para entrar, a gente carregava uma essência. E eles estavam zombando do Espírito Santo. Isso incomodou muito a gente. E a gente olhava para trás, e a Raíssa sempre muito mais impetuosa. Raíssa, você quer? Começou a querer bater boca. Gente, mas não é assim não. Bateu boca de verdade. E o pessoal, os crentes, que você coloca os crentes. E a gente saiu da sala, foi na diretoria, o pessoal foi chamado lá, que tava fazendo bagunça, voltaram, ficaram de cara feia pra gente. Eu, Raíssa, a gente vai apanhar na saída. Raíssa, o que você falou? Mas defendeu. Mas defendeu a sua opinião. Ela defendeu. Na hora na secretaria eu fui com ela, mas na sala de aula ela que falou. Ela que mas defendeu. eu ia apanhar junto, porque os dois, a gente era assim. Sempre fomos assim, então a gente ia apanhar junto. Então ela, só saber mesmo que a gente sofreu por conta do evangelho, mas no meu particular mesmo, sempre, todos os anos da minha escola, da minha vida na escola. Eu chegava em casa chorando. Eu chegava em casa, às vezes, teve uma vez que
Eu tava naquela de pegar os livros, né, da escola, no início do ano, Aham. e eu inventei de levar tudo na mão, e os livros caíram, tava chovendo, e os livros caíram todos, assim, na água. Cara, umas bobeiras que hoje eu penso, como que eu deixei aquele povo feio me zoar? Eu penso, como que eu deixei aquele povo ceboso ficar falando de mim daquele jeito? Hoje em dia eu fico, caramba, velho, como é que pode? Se eu fosse hoje em dia, Não, pelo amor de Deus, como é que pode? eu ia converter ele tudo na espada. Ah, eu ia dar uma espadada nas orelhas desse, fazer igual o Pedro, não. Eu falei, gente, os meus livros caíram e começaram a zombar, a rir de mim. E eu fiz o quê? Chorei. Comecei a chorar da escola inteira rindo de mim, porque meus livros caíram no chão. Hoje em dia eu penso, a maturidade que esse povo tinha. É, porque não tem a maturidade Ah, suficiente, pelo né, amor pra de Deus. saber o... Aí meu tio como se comportar, tava né? esperando o ônibus para ir pra faculdade, pra estudar à noite, na verdade, uma outra escola assim, do bairro vizinho, onde eu Uhum. fiz meu ensino médio. E ele, Rodrigo, o que tá acontecendo? Aí eu falei, meus livros caíram, estou rindo. Aí ele começou, não convertido, começou a xingar, seus filhos não sei o quê, ri de mim, começou a me defender lá, mas, cara, eu tava, assim, era vergonhoso, mas era necessário, porque eu não sabia me defender. Então, eles defendiam. Uma vez, não sei porquê, cara, olha, hoje em dia, não é pra Esse rir. assunto de escola, hein? Não é pra rir, mas começaram a me chamar de Marquito. Não pode rir. Não foi do Neida. Do nada. E aí eu comecei a sentir, mas na verdade eu não sabia que era eu. Até que eu percebi, que eu passei e falaram. Aí começaram a dizer que Marquito. Eu cheguei em casa mó constrangido. Eu não sabia nem quem era Marquito. Eu não sabia nem quem era. Aí minha mãe começou a perguntar, começou a falar. E eu falei, mas minha mãe levou no outro dia na escola, ficou lá esperando. Aí minha mãe, pra ajudar. Minha mãe, pra ajudar, começou. Quem é Marquita aqui agora, mano? Nossa, que vontade de me esconder debaixo Nossa, que vontade de sair correndo. Aí o pessoal, não. Aí eu, mãe, para. Aí ela, não, quero ver. Eu quero ver falar agora. Barraqueira, como sempre. Até hoje ela tá mais calma. Te Graças amo, a mãe. Não Deus. precisa me bater, tá? Hoje ela tá mais calma, mas ela era barraqueira. Não, eu quero ver falar agora. Meu filho não é palhaço de ninguém, não. Sei lá. E eu sempre boca aberta. As minhas irmãs eram mais impetuosas, principalmente mais novas. Uhum. Mas eu da família sempre fui o mais boca aberta. Nunca entendi por quê. Hoje em dia eu sou mais pra frente. Aham. Né? Até demais. Se eu- Hoje em dia você entende. né? hoje em dia eu consigo rebater qualquer coisa. Tanto que a minha defesa é o ataque. Infelizmente, eu sou bem impetuoso. Meu pastor até fala É, que eu ele, sou... ele leu aquele livro lá, A Arte da Guerra. Né? Meu pastor A minha até defesa é fala ataque. que eu sou bem impetuoso pra frente, né? Às vezes eu Aham. falo demais, mas enfim. Mas nessa época, nossa, hoje em dia eu lembro dessas coisas, eu fico constrangido por ter deixado aquele povo ceboso ficar me zoando. Um bando de gente feia, sabe? Que morava no mesmo bairro que eu. Às vezes era mais Vamos virar pobre. tudo hater aqui no canal, porque ele tá falando isso. Não, pelo amor de Deus. É tudo convertido hoje, né, gente? Vamos... É. Não, mas é sério, naquela época ninguém era. Não entendia o porquê. Só me zoavam por eu ser quem eu era, quietinho na minha. Nunca gostei de praticar esporte. Nossa, eu sou uma pereba, eu sou horrível. Joga uma bola lá. Nossa, eu sou jogar bola na cara dos outros. Pegar com a mão e tacar na cara dos outros, só pode, na cara dos outros. É. Sou péssimo, nunca gostei. E, cara, isso gerava muita discussão. Mas o povo falava muito. Eu tô nem aí. E eu não dava motivo. Eu não lembro na minha cabeça um dia que eu dei motivo pra isso. Mas eu sofri esse bullying, mas perseguição por ser cristão só essa vez mesmo que estavam zombando. E eu e a Raíssa incomodada, a Raíssa foi defender. Ah. Mas a gente foi na secretaria, falamos, expusemos ali, falamos e tal. Aí eles foram chamados. Mas aí depois ficaram com cara feia assim pra gente, fechada, esse e o outro. Mas foi só essa vez só. E qual foi a primeira vez que você sentiu mesmo que ia dar certo? Quando você falou assim, eu postei meu primeiro vídeo e agora vai dar certo. Agora eu peguei as manhas, eu sei o nicho que eu tenho que trabalhar, agora vai dar certo. Eu vou conquistar o povo, vou conquistar o público dessa maneira. Foi quando eu lembro que eu postei... Eu lembro do meu primeiro vídeo que bateu 500 mil no TikTok. Em 2020, acho que é 2020, o Instagram não tinha a função Reels. Que a função Reels ela é nova no Instagram, acho que é 2021, não sei, não me lembro direito. Mas eu postava muito no TikTok primeiro, comecei a crescer lá primeiro. Ah, então no TikTok e no Kawaii você quer ser o primeiro. No Kawaii eu nem tentei. Você na nem tem verdade. Kawaii? Não tem Kawaii. Eu tenho, mas assim, eu olho lá da vergonha. Porque eu não sei postar nada no Kawaii, gente. As trends do Mais no Kawaii TikTok do Kawaii. eu postava mais no TikTok do que no próprio Instagram, né? Então, no Instagram mais stories, uma livezinha aqui, outra ali. Mas aí no TikTok, eu lembro que o meu primeiro vídeo é o crente pentecostal. Não, quando eu tô fazendo comida eu me empolgo. Aí no fundo tá, mas quem não tem, tem inveja de quem tem. E eu tocava aqui. Eu tava na hora de almoço, tô de uniforme. Eu tô de uniforme, inclusive, nunca ganhei R$1, porque meus vídeos viralizaram com uma roupa de uniforme do trabalho. Não é segredo que eu falava isso lá no RH.
Mas aí eu tava com uniforme, assim, na hora do almoço, meu cabelo tava amarrado aqui, Aham. eu era recepcionista na época. E eu com a faquinha assim, um alho na mão, mas quem não tem, tem inveja de quem tem. E o cabelo balançando aqui de propósito, porque eu já tinha percebido que o pessoal tava pegando mais hype do meu cabelo. Aham. E ali, quando o crente pentecostal se empolga na cozinha. E ali, E esse começou a vídeo crescer. Falei, viralizou. gente, que isso? 70 mil visualizações? 80? E assim, muito rápido. E acho que em menos de 2 semanas bateu 400 mil visualizações. E eu, caraca, meu, que é isso? Pra mim aquilo era muito novo. O vídeo meu passar de 10 mil Emoção, visualizações. ficou feliz. Nossa, eu fiquei demais. Então eu falei assim, então tá, vou pegar o segmento pentecostal, que é onde eu me identifico, né? Eu vou pegar o segmento pentecostal, os corinhos, as trends pentecostais, e vou somar com aparecer mais com o meu cabelo. Já que isso tá chamando atenção, vambora. Eu comecei a fazer alguns povos ali, outros ali, uns dava certo, outros não, outros dava de novo, e eu fiquei ali. Até hoje eu não entendo exatamente como que um vídeo viraliza. Como a gente tava conversando no carro, Aham. eu tenho um vídeo meu de 4 milhões que eu nem apareço. É só um áudio e acabou. Isso no Instagram. E tipo, eu falei 4 milhões. Amém. Tá ótimo então. Tá bom. Já Mas tá bom. que Deus quer trabalhar assim, então... Então vambora. Tem Vambora. outros, claro, de 1 milhão, 3 milhões, 4 milhões, mais lá pra baixo, bem mais atrás. Mas eu acabei que eu peguei aqui. Eu falei, vambora no segmento pentecostal, porque o povo gosta disso. E eu falei, vou aqui. Aqui é meu nicho, aqui dá certo. Aham. Aí você entendeu que ali era o seu nicho e que Ali ia dar vai certo. dar certo. Aí eu peguei e comecei a trabalhar nisso no TikTok. Quando lançou no Instagram Reels, eu custei até começar a gravar. Mas quando eu comecei a gravar também, eu não parei mais. Não parou mais, já Não foi parei. direto. Já fui, comecei também, tentei pegar alguns vídeos. E o mesmo vídeo que eu já postado no TikTok, reproduzia no Instagram, às vezes baixava, às vezes até com marca d'água, porque eu ainda não conhecia as ferramentas de tirar marca d'água do TikTok, né? Às vezes até com a marca d'água eu postava, então, e não dava tanto certo, porque eu tava começando agora, né? Eu tava começando assim, na época eu tava começando aí nessa ferramenta Reels. Então, quando eu comecei a crescer um pouquinho no Instagram, foi com vídeos assim também, com meio pentecostal, os louvores pentecostais ali, eu falei, beleza, vou ficar aqui. Tá Aí ótimo. você entendeu que vai ficar ali. Eu entendi que o meu nicho E o é que esse. sentiu É mais humor. emoção pra você? Foi quando você bateu os primeiros 10 mil? Ou quando você bateu 100 mil? A cada dezenas de milhares, assim, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, vai, que é isso? Mas quando eu bati 10 mil, eu não vi o 10 mil. Eu não vi o 10 mil. Igual eu falei, eu fui dormir, eu tava com quase 8. É verdade, né? Eu acordei, tava com 12. E eu falei, que é isso? Do nada no Instagram. Eu não vi o 10. Só viu 12. Eu só vi o 12. Aí eu comecei Então a 10 você nem comemorou. Vou Eu nem comemorar o comemorei. 20 agora que não viu 10. Aí quando deu 15 mil, eita, comeu 15 mil. Aí 15.500, 15.500. Quando chegou no 20 mil, eu falei, cara, tá indo. Aí 20 mil, 30 mil, aí o povo começou a mandar mensagem. E a pessoa de todos os lugares. Todos os lugares, não é focado só lá. Tanto que eu acho que eu tenho mais seguidores fora, claro, tem mais seguidores fora do Espírito Santo do que lá no próprio Espírito Santo. Sério? O pessoal entra muito em contato comigo, do Nordeste. Tô aqui de Portugal curtindo sua live. Tô aqui no Japão curtindo sua live. O bom que brasileiros chega lá. as mensagens suas Chega, pra você, no caso. exatamente, o pessoal mandando mensagem, comentário e tudo mais. E quando começou a crescer, até fizeram pra mim a festinha de 50 mil no trabalho. Eu cheguei assim, o pessoal do RH, tudo assim, Rodrigo, dá uma subidinha, na hora que chegar do almoço, sobe aqui, por favor. E eu, meu Deus, O que eu fiz? o que eu fiz? E eu brigava muito, quando eu era recepcionista, eu brigava muito com os clientes, né? Brigava demais, gente velha, então, idosa, gente idosa, então. Idoso. Eu peguei e falei, Fala assim gente, dos idosos porque eu já trabalho com os idosos, tá? não, é porque tem Vou idoso, defender os idosos porque eu trabalho com os idosos. é porque tem idoso, tem gente velha, né? Eu falei, gente velha até com gente de 30 anos vem brigar com a gente do nada, mas enfim. E eu falei, aí o pessoal, quando você chegar, dá uma subidinha aqui. Eu falei, misericórdia, o que eu fiz? Beleza, tá ótimo. Cheguei no trabalho, aí veio o embalador, tô te chamando lá em cima. Aí veio a menina recepcionista que eu ia render, né? Ela, tô chamando lá em cima, meu Deus do céu. Todo mundo tá falando chamando lá em cima, todo mundo Aí sabe que estão me chamando, só eu não, não sei. eu falei, eu subi, nem que eu subi, a menina da RH falou, só um instantinho, vem aqui, e me chamou pra sala do patrão. Na hora que eu cheguei lá, eu já com o coração assim, ó, porque eu tenho culpa psicológica. Você fala assim, Rodrigo, preciso falar com você. Eu vou vai imaginar um monte de coisa na minha cabeça, vou trabalhar um monte de troço na minha cabeça, e quando chega não é nada. Aí eu cheguei assim, aí ela, Rodrigo, olha só. E na hora que eu entramos assim na sala, ela entrou primeiro, depois eu entrei. Na hora que eu entrei, acenderam a luz, um bolo de 50 mil,
uns balões de 50 mil, assim. E o povo começou a chegar. Eu falei, vocês estão de sacanagem com a minha cara? Estão fazendo festa pra mim e não me Não, convidaram. não existe isso. Tanto que virou até meme, que depois que ela começou a me chamar lá em cima pra me dar uns esporrinhos, pra falar comigo, hoje não tem bolinho, tá? Hoje não tem bolinho. E eu falei, gente, e o pessoal lá, eu tava, cara descansado, uniforme amassado, que tinha acabado de chegar, e segurando o bolo pensei. O bom que até eles reconheceram que bateu 50 mil. Sim, porque eles me seguem lá. Tanto que quando eu tava pra sair, ele fala, agora já tá rico do Instagram, tá saindo. Não sei o quê. Esse blogueirinho, a minha do Financeiro Ágil lá, esse blogueirinho, esse influencer. Mas você tem canal no YouTube também ou não? Não, eu não tenho canal no YouTube porque eu tenho preguiça e medo de começar uma rede nova. Só que no YouTube eu tô separando pra quando eu começar a minha vida de pregador. No caso aí você quer postar suas pregações. Exatamente. E eu também na minha igreja não tenho uma reclamação que eu deixei aberto aqui, o pessoal que tá me assistindo na igreja, eu não tenho quem me filme. Se eu tô no louvor, amém, tá, beleza, mas, cara, pô, ele é influenciador, vou fazer nem que seja um take rápido, do mover, sabe, do tanto que ele é usado. Eu não tenho, não é pra mim, sabe, mas é pra eu ter esses registros. Eu não tenho pregações minhas, eu não tenho, porque o pessoal não prega. Então o YouTube eu tô separando. Não tem marca digital, né? Eu não quero contratar, que é caro. Aí não tem a equipe do marketing lá, então. Não tem a equipe do marketing. Exatamente. Mas aí eu falei assim, então eu tô reservando o YouTube pra quando eu começar a trabalhar mesmo, a partir do ano que vem, né? Postar lá uma pregação, postar lá e você pode deixar até um projeto pra você, então. Sim, já é um projeto futuro, YouTube. Muita gente me pergunta, tem que postar no YouTube. Mas não adianta. Já tentei postar os meus Reels, salvar e colocar como Shorts lá no Instagram. Shorts, acho. E não dá em nada. Não dá. Então eu falei, eu vou deixar aqui reservado pra essa conta aqui, pra quando começar a pregar, quando começar a viajar. Aí você começa a postar. Exatamente, porque aí já é um diferencial, né? Você falou que agora vai fazer uma viagem missionária, né, com o Davidson, né? Exatamente. Vocês foram convidados aí, se a gente for, vamos supor assim, o Rodrigo vai trazer uma palavra, não tem qualquer, se tiver alguém vai trazer um louvor, alguém chamado Davidson pra filmar, né? Alguém chamado Davidson pra filmar, senão... aí eu já tenho que postar lá, entendeu? Mas o YouTube mesmo é um projeto bem futuro, eu tenho preguiça de começar uma rede nova, porque agora que o meu Instagram tá com 180 mil, o TikTok quase 150, né, que eu parei de postar, então legal. Deu uma parada. Então, acaba que eu tô sem ideia para as próximas redes, para outra rede, sem tempo, com preguiça mesmo. Entendi. No caso, vamos pro nosso quadro do nosso canal, que será que pode? Isso me preocupa, pelo amor de Deus. Agora são as perguntas que ele vai tomar a decisão. Se pode ou não pode. Então nós vamos para essa parte já do quadro, que será que pode? Manda, meu filho. Pelo amor de Deus. Já fez suas orações aí? Já tava aqui no espírito de oração. Então pode falar? Pode. E aí, vamos fazer com a pergunta mais clássica, né? Aquelas perguntas de balada, gospel. Jesus. As que todos os povos querem ouvir, né? A opinião. Balada, gospel? Pode ou não pode pra você? O que você acha? Rodrigo de Azevedo disse que não pode. Diz que não pode. Por que não pode? Porque, é pra atrair jovens. Não existe isso. O mundo já tem isso que atrai jovens. Nós temos que andar na contramão do mundo. Temos que ser diferente dele. Então, se no mundo já tem as baladas que os jovens já vão, pra que você vai fazer balada dentro da igreja? Eita. Sabe? Porque, eu quero atrair os jovens pra minha igreja. Tá, mas você quer número de membros ou número de convertidos? Porque pra ter número de convertidos tem que pregar o evangelho. Agora, se tu quer número de membros, pra ter dízimo, aí tu faz balada gospel. Porque vai encher, vai lotar. O pessoal vai se comparar com o mundo, sabe? Sim, vai sentir preenchido, né? Vai ser preenchido com aquilo ali, mas não é do Espírito Santo. Entendeu? Não é julgando quem faz, mas eu, Rodrigo, não concordo. Não acho legal. Não é algo que eu faria com os meus jovens, particularmente. Num culto, balada. Nunca você chamar o jovem seu e falar assim, vamos fazer uma balada gospel. Uma balada gospel. Não. É uma campa dentro, igual a gente já... Eu fiz uma campa dentro. Na campa dentro a gente colocou as músicas cristãs de JPV. Ficamos ali numa confrontação. Não num culto. Era uma coisa fechada. Sim. Eu, os meus jovens, os meus pastores estavam presentes. Entendeu? Era ali a gente. Nada que atraísse, pra atrair os jovens fazer balada. Não. Não é isso. A gente colocou nossa música, a gente brincou, a gente confraternizou, dançou. Tudo debaixo da permissão do meu pastor, de Deus primeiramente, e nos divertimos muito. O que é diferente de uma balada gospel, né? Você pegar, enfeitar a igreja, todo mundo vai bagunçado, todo mundo em maquiagem neon, roupa neon, aquelas luzes. Eu acho um pouco exagerado. Porque para ter convertido é necessário pregar o evangelho. Eu vi até uma vez na internet que tinha até um bar gospel agora. Tem.
um bar Tem gospel. um bar gospel que o pessoal se Todos os- encontra depois do todos os drinks culto. são sem álcool. O que As você acha músicas- disso? As músicas são... Pra quê, velho? Pra quê? Não existe, não tem como. Vamos pro esculto. Onde? A pizzaria, não vamos pro bar gospel. Lá a gente ouve um forró de Jesus. O que você acha? Tem um pagode de Jesus lá. Não existe, eu acho desnecessário. Não tem como. Não tem como. Acho ruim se comparar. Então não pode. Não. É fora do... É fora de contexto, não existe isso. Não existe isso. Não existe isso. E bebida. Será que pode ou não pode? Não pode. Não pode. Porque, mas a Bíblia fala para não nos embriagarmos. Mas a gente pode tomar, mas aí você sabe o teu limite. Mas aí você conhece até onde vai, porque a palavra, vamos supor assim, eu, vindo de uma vida, desviei vindo da vida que eu bebia. Uhum. Agora, vamos supor assim, que eu vou me dar o despautério, que palavra bonita. Nunca falei essa palavra. Eu vou me dar o luxo de beber, assim, tô numa confraternização, vou beber. Mas aí você vai trazer essa memória um lugar de onde, aquela situação de onde você teve que orar para sair, sabe? Quando Deus falou comigo que não era o meu lugar. Então, assim, bebida, não tem como. Mas é uma coisa aqui, uma comemoração de família. Mas não tem refrigerante, um suco, uma água, o que fosse, uma água com gás, um trem. Não precisa de bebida. Porque a gente tem que estar sóbrio, né? Porque vai que dentro da sua família Deus quer fazer alguma coisa através de você e você tá com bebida no sangue. A pessoa não vai dar crédito à palavra. A pessoa vai achar, tá bêbado, não vamos dar crédito. Sim. Rodrigo bebeu, então a gente não vai falar, não vai levar crédito que o Rodrigo tá falando. Então, não acho válido isso. Tem que andar diferente. Escandaliza. Né? Ué, crente? Escandaliza. Então as pessoas começam a duvidar do seu Deus por conta daquilo que você tá fazendo. Entendi. E o que tá na moda agora? Vai até parafrasear, vai até parecer bonito, mas eu quero saber a sua opinião. O pódio, que é aqueles negócios que eles fumam, pode ou não pode? Pódio? Pode, que é tipo aquele narguile, que só que ele é o... tipo... É o vapor, que na nossa época era o vapor. Eu conheço por vapor. Mas, cara, não. Pra quê? Pra quê? É igual o narguile. Pra quê? Não existe. Pra quê, velho? Aquilo só é um cigarro. Tipo um cigarro eletrônico, um negócio que faz fumaça ali, mas pra quê? A Billy Graham uma vez falou assim, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, aonde que na sua vida se encaixa um vapor? Aonde na sua Bíblia se encaixa um cigarro eletrônico? Aonde que na Bíblia tem isso? As pessoas vão olhar pra você, que testemunho que você tá dando? Eu vi você no poder na igreja, isso e outro, mas aqui fora você tá com vapor. Que testemunho é esse? As pessoas começam a tirar o crédito do evangelho. As pessoas começam a duvidar do evangelho. Porque a pessoa que tá pregando no altar um dia tá com vapor, na outra tá com um pódio, né? No outro dia. O que tá vivendo ali, cara? A pessoa acaba tirando a essência do evangelho pelas suas atitudes. Ou a gente se posiciona por completo ou não se posiciona. Ou vive o verdadeiro evangelho ou não vive. Ou você vive ou você prega aquilo que você vive, ou por favor nem pregue. Não suba no altar com aquilo que você falando aquilo que você não vive. Vai impactar, vai fazer, mas Deus vai ter misericórdia de quem está ouvindo, não da sua vida. Porque, tipo assim, tem pessoas, obviamente, que nem todos os altares são santos. Tem pessoas que sobem no altar ali em pecado. Deus faz um mover, esse outro tá. Mas é pela misericórdia que Deus tem na vida de quem está ali sedento por uma palavra. Deus vai usar, sim. Deus usou a mula. Então vai usar você que é uma mula. Que tá sendo uma mula. É uma mula bípede. Deus vai te usar, mas não porque Ele quer usar você. Mas é porque as pessoas estão sedentas por uma palavra. Você se colocou à disposição. Mas não significa que naquele grande dia o que você pregava é Senhor, Senhor, em seu nome profetizamos. Muito bom, profeta. Em seu nome falamos. Muito bom. Que legal, né? Mas Falou do meu não nome. tá no seu nome, não. Mas e daí? O que eu tenho a ver com isso? Não tá no meu nome, tá no seu. Interessante que eu não tô achando aqui nesse livro. Não tá? Não tá batendo. Então não existe. Já olhei todas as páginas aqui, não tô achando o seu nome. É Rodrigo, é com R, tá lá no R, o Gabriel, não tá? Desculpa, amigo. Volta. Então vapor não existe. Não existe. E outra coisa, também que há dúvidas dos jovens. E dos adolescentes também, né? Porque eu tô vendo muitos adolescentes também agora, que eles estão namorando. Pode ou não pode ter namoros com pessoas que não são cristãos? Pessoas, não. Entre aspas, do mundo. Sim, porque o jugo desigual, né? Aquele negócio, coisa do jugo desigual.
Ah, mas eu converto ele. Cala sua boca. Nossa, falando um negócio pra ele, uma mãozada. Ah, namoro evangelístico. Sai dele. 10 que eu não tô com tempo. Vambora. Não existe isso. Namoro evangelístico. Esse Pra negócio você não pode. não tem como. É jogo. Uma vez, um jovem lá do mercado onde eu trabalhava, ele era estagiário. Ele saiu primeiro que eu, o contrato dele venceu. Uhum. Ele falou assim: Rodrigo, eu sou católico. E eu tô namorando a menina que é da Assembleia. O que você tem pra me dar um conselho? Porque a gente tá namorando tudo mais, mas a gente tá estranha. Eu quero um conselho. Eu falei: olha, fulano, primeiramente, julgo desigual. Que isso? Ah, julgo desigual, julgo, na verdade, é aquela madeira que tu coloca entre os bois pra puxar a carroça, puxar o arador, o arado, enfim. E se tu colocar um jumento junto com o boi, alguém vai ceder. O jumento vai ficar cansado. E não vai aguentar. E o boi vai ficar mais sobrecarregado. Uhum. Então, o julgo desigual. Um tem que ceder. Você é da católica, ela é da Assembleia. Vai chegar uma hora que um vai ter que ceder. Você vai ter que ir contra os seus princípios, ela vai ter que ir contra os princípios dela. É saudável para a relação de vocês dois? Aí ele: não, mas é porque eu iria para a igreja dela. Eu falei: amém, ótimo, se você vai ou se ela vai, se vocês já conversaram entre vocês, beleza, mas é saudável isso? Será que os pais de vocês vão aprovar você sair da sua igreja onde você cresceu e ela sair da igreja onde ela cresceu? É saudável isso? É o julgo desigual. Então eu acho assim, se você orar, uma coisa que eu sempre falo, se você orar antes de fazer qualquer coisa, Deus ele vai preparar. Eu sou uma pessoa suspeita a falar de relacionamento porque não me lembro do meu último relacionamento sério. Nunca tive. Então, tipo assim, quando a gente fala, ora ao Senhor, ele vai preparar. Se não for na sua igreja, vai chegar o momento certo que vai chegar uma jovem, vai chegar um jovem, você vai acontecer alguma coisa que você vai ser direcionado a outra igreja, o Espírito Santo de Deus ele vai queimar o seu coração a outra igreja e lá você vai encontrar. Tem desejo de casar, sem reserva, calma, não sai atirando para todo lado não, metralhadora de Jeová. Respira, calma. Vai com calma. Antes de Jesus voltar, você casa. Porque Jesus ele prepara tudo, né? Então ele já está preparado, já está preparado o relacionamento, já está preparado tudo antes de nascermos, né? Então eu acho que assim, julgo desigual. A pessoa namorar uma pessoa que não é cristã e até mesmo crente namorando com um crente que não é da mesma igreja, não é da mesma denominação, é um batista, outra assembleia, talvez uma assembleia tradicional, uma batista. A batista, ela não tem uso e costume, né? Tem ordem e decência. É vestir decentemente, mas não tem aquela coisa toda da assembleia. Mas será que os pais do jovem da assembleia vão olhar de bom grado esse relacionamento com a pessoa que não se veste como eles, que não anda como eles? Será que não gera um atrito? Então, acho que tudo que gera um atrito não vem de Deus. As coisas com Deus, elas fluem lindamente, assim, suavemente. Então, acho que é um julgo desigual, não é saudável. Eu acredito que não pode, não tem como. Então não pode. Não fecha. Não fecha. Então, você que é jovem, o recado do Rodrigo para você hoje é que você espere no Senhor, que o Senhor ele tem o melhor para você. Exatamente. Então não pode. Não pode. Não pode. Então, nós vamos encerrando por aqui, mas antes de nós encerrarmos, eu quero que você traga aquela mensagem para o jovem de hoje. Uma mensagem pode ser de ânimo, uma mensagem de conselho, uma mensagem de conserto. Eu quero que você traga uma mensagem para o jovem, para ele sentir que também há lugares que, como é que nós podemos falar para não atingir, né, um pouco? Porque você tem que tomar Com cuidado sabedoria, com sabedoria, porque você tem que tomar cuidado com o que você fala, entendeu? Compreendi. Vamos lá. Prometo ser bem breve. Essa daqui tá. Eu quero deixar João 6, o versículo 67, o 68 e o 69. Então ele respondeu aos 12 discípulos: será que vocês também não querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Quando Jesus ele pergunta aos seus discípulos, é no momento em que Jesus estava pregando e muitos dos seus discípulos, muitos dos que seguiam ele, estavam saindo, estavam se dissipando porque disseram que o que Jesus estava pregando eram palavras difíceis. Em reconhecer que ele era o Cristo, e ele era o único caminho e toda essa história que nós já conhecemos. E o povo estava falando: não, mas é muito difícil. É difícil eu largar as minhas coisas e seguir a Cristo. É difícil eu vender os meus bens. É difícil, nem como. E estava se debandando. Porém, quando Jesus ele perguntou para os 12 discípulos, o Pedro, que era o mais impetuoso para frente, ele tomou a palavra e disse: para onde é que a gente vai se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Eu quero trazer um recado para a sua vida, que o mundo ele também tem palavras que machucam, mas que aparentemente trazem à carne a sua glorificação.
É dizendo que, menina, você é um objeto, moço, você pode sair fazendo o que você quiser, bebendo, fumando com seus amigos, e você acaba sendo um objeto de Satanás. Mas aí a gente olha para dentro da igreja e as palavras que são pregadas quando se prega o verdadeiro evangelho, elas trazem um quebrantamento de ego. Nem eu nem você quer ter nosso ego quebrado. A gente não quer passar por cima do nosso próprio eu e reconhecer que há alguém melhor, que há um lugar maior, que há algo melhor preparado para a gente. Então, quando Pedro ele responde que não tem para onde ir, que só Jesus tinha a palavra de vida eterna, eu quero trazer para a sua cabeça, para a sua mente nessa noite, que vai ser a hora que você está assistindo esse podcast, que Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Ele é a única porta que nos leva em pastos verdejantes. Nós somos ovelhas do seu pasto. Ele é o nosso pastor. Você não encontra a salvação em nenhum outro lugar, se não for por Cristo Jesus. O Espírito Santo está conosco nos convencendo do pecado, mas ele nos convence e nos traz a memória de que alguém morreu por mim, alguém morreu por você. Você sabe a palavra, você conhece, talvez você está desviado por alguma coisa que falaram dentro da igreja. Só que eu quero te dizer que alicerce o seu pensamento em Cristo. Pedro sabia, conhecia Jesus. Pedro sabia que Jesus era o grande, o santo que Deus enviou. Ele fala, nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Então Pedro ele conhecia Jesus. Ele sabia que Jesus era aquele que onde chegava a alegria, a tristeza se torna alegria. O morto ressuscita, o endemoniado é liberto, a multiplicação acontece. Jesus ele é aquele que movia céus e terras, parava o vento, parava a tempestade. E na palavra dele em Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele comigo. Jesus ele quer entrar, ele quer cear. Ele quer que o reconhecemos como o santo que Deus enviou. O único caminho, o Deus vivo, o verbo vivo, que desceu e que morreu por mim e por você. Mesmo que as palavras sejam difíceis, porque o evangelho não é fácil. Mesmo que às vezes confronta a nossa carne. Mesmo que o nosso ego tenha que ser quebrado. Permaneça, porque não dá tempo mais de afastar-nos. Não dá tempo mais de brincar de ser crente. Não dá tempo mais de conhecer o mundo. Ah, nunca desviei, quero conhecer o mundo. Não dá tempo mais. Porque talvez você vai nessa de brincar e conhecer. Jesus volta e você fica. Se você está desviado, afastado do Senhor, Ele está à porta do seu coração e está batendo. Ele quer entrar e fazer morada novamente. Reconheça Ele como seu único verdadeiro Salvador, como o santo que Deus enviou. E não há outro lugar que você vai encontrar palavras de vida eterna, pois Ele é o pão que sacia a sua fome e a água que mata a sua sede. E se você experimentar desse pão e dessa água, você não vai mais ter fome, não vai mais ter sede, porque Ele supre toda a necessidade que nós temos, espiritualmente falando. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É bênção. Fico muito feliz por essa mensagem que tocou nos nossos corações. Sou grato, Senhor, também por essa oportunidade. Sou grato a você também, Rodrigo, por ter recebido o nosso convite. Agradeço você. Agradeço também ao seu pastor. Manda um abraço nosso para ele. Amém. E sou grato ao Senhor por esse dia, né? Porque foi muito legal ter você aqui comigo. É uma experiência muito boa. Também agradeço ao meu público, ao público do Rodrigo também, que vai nos assistir. Amém. Não sei o horário que você vai assistir, vai ser de manhã, de tarde ou de noite, mas eu quero que você seja tocado por essa palavra. Que isso aqui consiga mover a sua vida para te trazer um conhecimento melhor e para você se aprofundar melhor e conhecer um pouco mais de Cristo, né? Sim. Porque nós usamos esse meio aqui para falar de Cristo. Testemunho Amém? gera testemunho, né? Testemunho gera testemunho. Esse é o projeto de Deus no coração. O testemunho, ele gera testemunho. E sou grato também ao estúdio. Vai lá, segue eles no Instagram do estúdio, onde eu faço parte aqui. Também sou grato ao Rodrigo. Vai lá no @ do Instagram dele, segue ele lá. Deixa o seu like lá nas postagens dele, porque é muito legal. E também, Momento Marketing, né? Também agradecer essas canecas maravilhosas. Deixa lá o seu like no @arte. Ele que patrocinou essas canecas aqui pra gente. Eu esqueci de falar no primeiro episódio, mas agora eu lembrei. Então vai lá, já deixa já o seu @. Ele tem caneta, ele tem mesa de toalha, ele tem tudo, ele tem travesseiro. Você que quer dar uma lembrancinha, ou você quiser fazer uma lembrancinha para os seus jovens da sua igreja, vai lá no Instagram dele que você vai encontrar lá, tá bom? Então, povo, uma ótima noite a todos vocês. Muito obrigado e Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite.